No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, direto do nosso querido Filmix. A galera que já tá participando com a gente aqui, o pessoal já tá no chat, inclusive, tá? E hoje temos surpresa para você que tá no chat, porque vai ter aqui um prêmio especial. Daqui a pouco a gente vai explicar certinho como é que vai funcionar tudo isso. E hoje nós vamos churrasquear aqui no nosso No Ar com Hamilton Trevisan. Tenho um prazer aqui de trazer um cara que eu admiro muito, uma pessoa que eu respeito demais da conta, um amigo que eu fiz aqui em São José do Rio Preto, que hoje a gente vai contar a história dele, antes e depois da empresa e principalmente também esse sucesso todo da Y Steak. Nosso querido Rafael, seja bem-vindo, Rafa. Saudações mineiras, feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar aqui com o convite e orgulhoso do seu trabalho, tá muito bonito. Cara, parabéns. Que legal, velho, obrigado mesmo, mandei uma mensagem pro Rafael, aí o Rafael já gravou um history, né, falando assim, gente, tô morrendo de vergonha, esse negócio não vai dar muito certo, não. Mas vamos pra lá, vamos lá para poder fazer. Ó, queria abrir aqui agradecendo mais uma vez o Rei do Pão de Queijo, sempre junto com a gente, trazendo umas delícias aí pra gente poder saborear aqui no nosso No Ar com Hamilton, tá? O Rei do Pão de Queijo que agora tá com uma unidade nova, fica ali no Plaza Capital, tá muito bacana, uma cafeteria nova pra você. E hoje, né, a hora que eu fui pegar ali na Badiba City, agora tem uns caldos também deliciosos, cara, que bacana, né? Então procura lá o Rei do Pão de Queijo, vai no Instagram, @o Rei do Pão de Queijo, para você saber todas as unidades, tá bom? E os horários também para você pegar aquele pão de queijo, aquele pãozinho quentinho também com a gente por aqui. Bom, Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Mandar um abraço pro Igor, toda a equipe do Fernandão. Hoje pelo aplicativo eu já pedi e fui lá para poder buscar. Estamos aqui saboreando uma deliciosa cervejinha hoje, porque hoje merece, hoje nós vamos churrasquear por aqui, não é isso? Então um abraço ao Fernandão, tem um aplicativo, tem um Instagram sempre cheio de novidades, @Fernandão Bebidas, para você saber tudo o que você precisa e principalmente, né, amanhã já é sexta-feira, final de semana chegando, para você já garantir aquele estoque aí, para você fazer a sua festa, o seu churrasquinho e tudo mais, tá bom? Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Quero falar também da Farofa da Nega, o nosso querido Rafa vai ganhar aqui um kit da Farofa da Nega, e olha que o Rafa entende de farofa, né? Ele já deu o aval aqui, falou que conhece, que é muito boa, então muito bom. Se você quiser ter aí a Farofa da Nega no seu estabelecimento, entra lá no @Farofa da Nega ou farofadanega.com.br, considerado o melhor acompanhamento do Brasil, tá? Farofa da Nega, são 5 sabores, tem o de banana, que é a sensação do momento, tem farofa da Nega também de limão, tem ainda a caipira, tem a picante e tem a tradicional. Então não esqueça, tá? farofadanega.com.br e também você vai lá no @Farofa da Nega no Instagram. E só pra gente encerrar essa primeira parte, hoje vamos ter 2 sorteios aqui no Ar. Primeiro sorteio é uma linda semijoia, tá? Presente aí da Savi Semijoias. Mandar um beijão pra Alexandra. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria. A gente já tá preparando novidades aí também para o mês das mães. Inclusive hoje queria pedir desculpa que eu gravei um history de manhã falando assim, ó, a promoção do mês das mães, não é mês das mães, mês das mulheres, né? Então, agradecer muito a Alexandra. E se você não conhece ainda, vai lá no @Savi, são 2 vezes, y.joias, Savi Joias, para você encontrar as novidades no @. E tem também o 17 98845 9530. Daqui a pouco a gente vai mostrar as joias aqui. Inclusive tá lá no meu history, tá? Vai lá no Ar com Hamilton, você vai conhecer as joias. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, vamos fazer o sorteio ao vivo no finalzinho. Esse sorteio, ele tá valendo pelo Instagram, tá? No Ar com Hamilton. Então tem a foto oficial, dá tempo de você ir lá, segue as regrinhas para você poder participar, beleza? Da semijoia. Agora, nós temos o sorteio hoje também de um lindo ovo de Páscoa, saboroso, incrível, parceria com o Bar de Brigadeiro, tá? A Páscoa tá chegando e amanhã nós já vamos começar a nossa nova promoção lá no nosso Instagram, no Ar com Hamilton. Esse ovo hoje que nós vamos sortear, esse delicioso ovo de colher do Bar de Brigadeiro, nós vamos fazer pelo chat. Então, o pessoal que tiver no chat hoje, é só você colocar hashtag, tá bom? Bar de Brigadeiro com o Y, tá bom? Vai lá, hashtag Bar de Brigadeiro com o Y, você vai estar concorrendo no finalzinho aqui a esse delicioso ovo de Páscoa do Bar de Brigadeiro. Você procura @Bar de Brigadeiro Gourmet para você saber novidades. Gostei do nome.
Curioso. Não é? Curioso. É só você colocar Parabéns. @Bar de Brigadeiro UAI para você saber das novidades. Beleza? Rafa, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Vamos trocar uma ideia. Para quem não conhece o nosso Rafael, hoje todo mundo já vai lá no Instagram, depois segue também @YSteak, é nosso parceiro aqui também no Noar. Queria que a gente começasse contando um pouquinho da sua história, né? Da onde vem o nosso querido Rafael, as novidades aí do nosso querido Rafael. Vamos contar um pouquinho antes de nascer o Y. Legal. Eu sou um mineiro, fui nascido e criado em Frutal, no berço de 2 famílias sertanejas. Do lado do meu pai, uma família de açougue, onde eu passei a minha infância toda. Meu pai ele sempre foi meu super-herói desse ramo. E do lado da minha mãe, da roça. Tenho até, acho que, um pouco tatuado aqui, um pouco a minha história. A gente vai falar um pouquinho disso aí, viu? O meu avô, ele, do lado da minha mãe, ele tinha ali as suas lavouras, pequenas lavouras de milho, abacaxi, criou a nossa família assim. E do lado do meu pai, a pecuária, né? A pecuária de maneira geral, o açougue. Então, eu nasci nesse berço. E a vida passou e me trouxe aqui. Mas a gente vai contando etapas de tudo isso ao longo do dia e ao longo do nosso podcast. Bom, e eu percebi também aqui em relação, a gente vê muito em relação assim a dono de casa de carne, né, açougueiro, as tatuagens em relação a, por exemplo, os cortes do boi e os cortes, por exemplo, assim, do porco, né, um corte suíno. E eu vejo que você tem aqui as suas tatuagens, a minha também, cada uma tem o seu significado. E eu queria que você contasse isso em relação a essa sua infância, igual você falou, meio de pecuária e tudo mais. Como que você deu aquele start de você sair de Frutal? Você já tinha casa de carnes em Frutal sua? Já fazia churrascos em Frutal? Conta um pouquinho disso aí pra gente. A história ela nasce lá atrás assim, ó. Até os meus 11 anos de idade, os meus pais eram casados. E eu vivia dentro do açougue ali. A vida de quem tem um açougue, ela é muito árdua, né? Trabalha de segunda a segunda. Como que chamava o açougue? Tinha nome? Assim, um nome eu não vou lembrar, era Tá. muito novo, mas muito provavelmente que tinha o sobrenome, né? Casa de Carne Soares ali. Sim. Então, teve uma parte aí na minha vida. Os meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. Meu pai ele foi embora para Rondônia para engordar boi, mexer com boi também, mexer com açougue. E eu fiquei morando com a minha mãe, fiquei vivendo com a minha mãe. Nesse meio tempo, eu passava a temporada com meu pai, vivia uma temporada com a minha mãe. Tudo isso muito novo. Nessas temporadas que eu passava com meu pai, eu revivia e continuava ali aquela vida de açougue. É até engraçado porque por essa vida de muito trabalho, assim, eu cheguei um dia virar pro meu pai, virar pra minha família e falei, nunca mais eu mexo com carne. Nunca mais eu mexo com carne porque trabalho de segunda a segunda. Então você imagina o adolescente ali no ímpeto de brincar, de poder jogar sua bola, fazer suas coisas, meus amigos todos divertindo, a família toda tendo final de semana e a gente trabalhando, né? Chega Natal, chega Ano Novo, a família está reunindo e a gente está trabalhando. É o dia que a gente tem que trabalhar. Sim. E eu tinha essa bronca, né? Família dura, né? Meu pai era muito duro, não tinha essa escolha. Não vou daqui a pouco. Vai não, pra ver o chicote será. Antigamente era complicado, era bem rígido, né? Era bem rígido. Cara, a vida passou assim muito rápido, porque depois eu entrei num ramo corporativo. Trabalhei na Vivo, trabalhei com telecomunicação por 11 anos. Fiz de tudo, só não vendi o corpo. Do resto fiz de tudo um pouco ali, foi várias passagens. E quando eu estava chegando aos meus 26, 27 anos, me deu uma crise de identidade, eu acho que é a palavra mais correta, assim. Estava envelhecendo num ramo que eu tenho uma gratidão enorme, que me forjou, me calejou literalmente, mas eu não me via envelhecendo fazendo aquilo. E no meio de tudo isso, e no meio de todo esse tempo que veio se passando, eu sempre fui o cozinheiro dos amigos, o churrasqueiro ali da família. A comida, ela, de alguma forma, ela já me contava que eu tinha que fazer isso.
porque ela me despertava uma sensação que eu não entendia, que era o servir, né? Servir alguém, eu achava aquilo fantástico, eu gostava muito. E você aprendeu a fazer tudo sozinho? Foi inércia, assim, o açougue ele facilita e ajuda muito, porque você tá com a matéria-prima ali, a carne crua, para você manipular, conhecer os cortes, então ele facilita muito e te deixa muito próximo da cozinha, né? Você sabe como que a carne reage a cada cocção, então isso já facilita. E aí no meio desse tempo, lá em São Paulo, a gente contratava muito uma empresa que ela vinha até nós e proporcionava ali um serviço de buffet. E eu pensava, já entendia que me fazia muito bem cozinhar, falei, pô, no interior não tem nada disso. O máximo que tem é o tiozinho do churrasco, né? Do paninho nas costas, um bigodinho. E não existia isso aqui no interior. Na nossa época, quando a gente iniciou com o serviço, não tinha, acho que tinha pizza, alguma coisa assim, mas não existia esse serviço. Para São Paulo é um serviço que funciona muito, né? Você ia até a pessoa, se organizar as situações dela e servir ela. Falei, tem que funcionar isso em Rio Preto. Cara, eu meti o pé. Minha família achou que eu tava maluco. Todo mundo que estava em volta de mim na época falou, poxa, como que você vai largar um cargo de estabilidade, uma carreira toda e tentar a sorte aí com carne? Como assim com carne? Você vai virar churrasqueiro? É muito doido, porque tinha gente que nos dias de hoje, assim, tem muitos negócios de status, tudo, né? E eu me deparei com pessoas que tinham até vergonha de... Você é churrasqueiro? Como assim? Tal, né? Interpretava de alguma maneira. E sou churrasqueiro, sou cozinheiro, com muito orgulho, honestamente. Sim. E aí a gente montei essa Y-Steak, falei, então tem que nascer um serviço de churrasco, onde eu tenho segurança de mexer, de fazer, e me aventurei, abri, foi um primeiro ano horrível. Eu acho que no primeiro ano não fiz 10 eventos em um ano, assim. Foi bem difícil, parecia que não ia acontecer, sabe? Mas em nenhum momento desanimei, cada passinho que a gente conseguia dar era vibrante, assim, porque era um misto de emoção, era um misto de satisfação, de conseguir fazer, de realizar. Isso foi em que ano, você lembra? 5 anos, 6 anos atrás. Sim. E foi acontecendo devagarzinho, foi acontecendo, as conquistas elas não eram como que eu te falo, de conquista patrimonial, era uma conquista de execução de prato, cara. Sim. A cada prato que eu conseguia finalizar, entregar, eu vibrava. É uma sabe? alegria profissional, né? Total. A panceta mesmo foi um desafio enorme, assim, eu até estava conversando com a minha mãe semana passada, e aí ela falando assim, pô, você lembra o que você jogava de óleo para todo lado, era uma bagunça, cara, para você conseguir pururucar aquela panceta, e foram testes em cima de testes, cobaias em cima de cobaias, e eu troquei a roda do carro andando, né? Eu abri uma empresa e aprendi a trabalhar com tudo funcionando. Então, assim, nunca fui nenhum técnico, não tenho uma formação gastronômica e tal. Então, cada prato que eu conseguia terminar ali, entregar, né, ter o resultado, era vibrante. E assim foi caminhando, tá caminhando ainda. E na época era só o Y. O Y-Steak. O Y-Steak serviço, né? O Y-Steak serviço. A gente vai até a casa, até hoje. Eu lembro que eu conheci, né? Eu ouvi falar de você a primeira vez pela Flavinha lá na rádio. Ah, legal. Que eu acho que ela foi em algum evento que você tava. Show. E aí ela falou, gente, mas que comida deliciosa, né? A carne e tudo mais. E aí eu me lembro que um dia a gente estava no ar, e lá na rádio. E eu não sei se você mandou uma mensagem ou se a gente falou, se alguém comentou de você, a gente mandou um abraço, né? Foi. A gente falou assim, vem, qualquer dia desses vamos trazer você aqui pra você contar sobre churrasco pra gente e tal. Só que naquela época, né, diferente do início, você ainda estava montando aqui em Rio Preto, mas você já estava fazendo um monte de coisa, né, um monte de evento. E como que foi quando foi, né, essa virada de chave?
igual você falou assim, ó, no começo, o primeiro ano, foram 10 eventos, foram muitos, né? E esse aí realmente é o evento, é a propaganda boca a boca que fala, né? Porque a galera come e ela vai falar, cara, ali é diferenciado. É a maior propaganda. Eu percebi que no início do serviço, sempre que a gente criava algum prato que levasse alguma apresentação, e eu como acho que todo bom mineiro, gosta de conversar, gosta de interagir, gosta de contar ali um pouquinho de história, um pouco de mentira, eu sempre percebia que quando a gente levava então essa experiência, tinha uma apresentação e eu contava o porquê, do que, de como que tinha preparado, sempre atraía uma atenção muito legal e gerava a mídia espontânea, né, da pessoa pegar o celular e filmar. Eu falei, pô, é isso, eu tenho que criar prato que realmente encanta as pessoas de alguma maneira. E dessa forma a gente virou a chavinha dos eventos para isso, para ele gerar uma certa experiência. Só que ainda assim, muito devagar, né? O interior ele tem essa... ele é caseiro de costumes, né? Sim. Todo mundo faz churrasco. Por que eu vou te contratar? Eu faço, meu tio faz, o outro faz. Então a gente realmente precisava de fazer alguma coisa que interessava. Como não ia, a gente juntou um grupo de amigos e a gente criou o Clubinho da Uai. O Clubinho da Uai ele funcionava na minha casa, eram 5 pessoas, eram 5 líderes assim. Todas as semanas, cada um desses líderes convidavam pessoas importantes de Rio Preto, pessoas do cenário, formadores de opinião, mas acima de tudo uma roda de network ali de amigos. Cara, o clubinho era muito legal porque a gente criava uma mágica, assim, não podia contar o que acontecia, não podia tirar foto de quem estava lá e todo mundo queria participar. A gente chegou amigos a ter tipo, meses assim, de lista de pessoas que queriam ir. E aí foi a primeira hora que a Uai ela apareceu assim, no cenário, né? O Instagram, a rede social em si, que impulsiona muito, que ajuda muito. O clubinho ele tomou uma proporção tão grande, ele me ajudou tanto, foi uma virada de chave tão grande, tenho uma gratidão. Tá? Um abraço aos meus amigos que assistem, que me ajudaram ali no comecinho, estão comigo até hoje. Tenho uma gratidão muito grande a todos, a gente não faz nada sozinho. Sim. E essa mesma turma, esses mesmos amigos impulsionaram a Uai de uma forma assim absurda. Papai do céu, claro, acho que ele vem abençoando sempre, mas foi quando a gente começou a fazer evento. E começou a fazer evento, foi muito rápido essa virada. Assim. A gente começou a trabalhar muito. No auge ali de 2019, pouquinho antes da pandemia, a gente chegou num patamar, a gente fazia 12, 13 eventos na semana, assim, era normal, era absurdo. E aí veio a pandemia. Eu desenhava, o evento ele tinha tomado uma proporção que eu precisava de uma base, de um local para preparar os insumos, preparar as carnes de forma mais adequada, uma base para os colaboradores, e logo, de repente, talvez um delivery. Porque era algo que essa carteira de cliente já cobrava. Pô, eu quero comer tua carne, mas nem toda hora dá para eu contratar o churrasco. Então, me vende aí um franguinho, me vende uma costela. E assim foi a ideia. Então, eu falei, vou atrás de montar. Como a gente faz bastante evento fora de São José do Rio Preto, em bastantes lugares, então, um pouquinho de cada viagem que eu fiz, assim, me inspirava muito. Falei, é isso, vou montar uma base... para eu poder produzir, para eu ter um lugar adequado, fazer gravação de conteúdo e tal, e de repente o delivery. Entrou a pandemia. E aí o rendimento, o faturamento da empresa foi lá embaixo, a gente de certa forma dependia da aglomeração, né? Tanto se falava. A gente veio à lona, com uma equipe grande, enorme, só que eu já estava na minha cabeça tão desenhado o que eu queria fazer, que eu entrei para desbravar o restaurante. Foi quando a gente conseguiu encontrar o prédio, conseguiu encontrar o lugar, o que a gente tinha de ideia o que a gente tinha se organizado para fazer, para criar o restaurante, não tinha mais o mesmo orçamento. Pô, virei pintor, virei eletricista, virei pedreiro, tudo. E enquanto tudo estava parado lá fora, eu lá dentro batendo massa. Nossa. E o pau comendo. E sonhando, sempre. E foi acontecendo, a gente foi formando restaurante, abria aos domingos apenas para retirada, para delivery, foi tomando uma outra proporção. Foi, a gente está com a casa pronta, por que não um restaurante? Um restaurante, um bar, uma comidaria,
e formou, cara, e foi caminhando e a gente tá aí hoje. Eu lembro que na época da pandemia, eu ia lá para poder buscar os frangos, né? E aí eu ia lá comprar o frango, e aí de repente eu já vi que já tinha uns negócios de faca, já tinha uns outros negócios, aí você já postava negócio de hortinha, e mais não sei o que lá. Eu falei, cara, é um lugar que não tem aqui, Sim. e a gente naquela expectativa da pandemia acabar logo, né? Porque ficava naquele negócio esperando aquele pico do Mandetta lá que nunca passava, era... Agora a onda vai não sei o que, agora vai não sei o que lá, agora o pico vai baixar, né? E todo mundo, né, naquela situação, e a gente falava assim, meu Deus, quando será que vai passar? E aí a gente acompanhando, e desde sempre, né, que eu acompanho as suas redes sociais, a maneira como você faz com que a sua rede social realmente seja uma rede social da pessoa acompanhar, né, o dia a dia, desde o trajeto da sua casa até lá, chegando no restaurante, aquilo que às vezes o pessoal lá não espera que você vai fazer, né? Aquelas trollagens que acontecem e tal. E começou ao pessoal criar uma certa empatia, uma certa simpatia, sem conhecer o produto, né? Sem ter ido lá. A pessoa ela falava assim, poxa, eu quero ir lá por conta da rede social, né? Você se deu conta disso, né? Foi natural. Foi muito doido, porque é uma verdade. O lugar eu montei com uma verdade absoluta. Eu queria que lá tivesse a minha identidade e isso foi acontecendo de forma natural. Foi tudo numa adaptação de custo versus realidade. E aí, quando a gente percebeu, o lugar tava a minha cara. E aí, daí um pouco... Pô, eu sou um cara que pega bastante no pé da molecada, que brinca muito. Eu venho do ramo corporativo, né? Que é taxativo, que é muita porrada. Então eu pensei que o dia que eu pudesse, né, um desejo que eu tinha foi o dia que eu pudesse ser dono de alguma coisa, ser chefe de alguma coisa, me titulo tanto assim, faço parte do time, mas o dia que eu puder mandar em alguma coisa vai ser diferente. E não quer dizer que a molecada não toma puxão de orelha, a gente precisa, né, claro. De correr uma empresa, né? mesmo no mesmo sentido. Mas é aquela brincadeira. E aí a gente começou a filmar. A gente começou a filmar, virou uma brincadeira primeiro interna nossa, e aí as pessoas abraçaram a ideia e brincam. E é muito gostoso, porque às vezes a gente recebe as pessoas no restaurante, ou quando a gente vai nos eventos, eles passam uma sensação de ser íntimo, né? Sim. Tem pessoas que eu nunca vi na vida, o cara passa, pô, teu cachorro parou de comer o carro. Eu falo, cachorro? O cara, como assim? Você sabe do meu cachorro? Porque o cara acompanha lá no Insta. E é isso, então a gente tem, graças a Deus, a gente tem uma vida verdadeira, divertida, então, pô, vamos mostrar. O mundo já tá cheio de coisa chata, né? Vamos rir. Ó, a gente já vai começar a falar já sobre os pratos, que é realmente um negócio diferenciado. Mas antes eu quero aproveitar e mandar aqui um abraço a todo mundo que tá no chat aqui. Tá mandando um alô. O Alan Benevides tá aqui, ó, gigante. Tá mandando um abraço pra você. Lentão. A Neide Toffoli tá aqui. Oi. O José Reinaldo. O Zé Reinaldo tá em Uberlândia, Minas Gerais. Só. Ele tá aqui, ó, o período difícil, né, que Deus nos livre de outras pandemias, né? Amém. O Marco Leite, que é o nosso querido Marcão. O Marcão Imports, que o Marcão, inclusive, era pra ele estar aqui hoje. Verdade. Né? Ele falou assim, cara, eu quero ir lá, eu quero acompanhar. E aí depois que eu fiquei sabendo, né, que você já se conheciam, ele foi pra praia. Ele tá na praia, e tá benzão. Ele pegou e falou assim, poxa vida, eu errei a data, cara, e não sei o que e tal. Ele com nós. Ele colocou assim, ó, o Uai é o melhor restaurante de Rio Preto e região e está no melhor podcast. Poxa vida, gratidão, Marcão. Mestre. Que mais aqui? O Célio Donizete, rapaz, bom demais, sô. Tá aqui dando de Mineirinho também. Abraço. A Vanessa também tá mandando alôzinho, a Isabela... quem mais tá, pessoal? A Danila, né? Tá aqui, ó. Tem que abrir franquia em Araçatuba. Olha só. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. A Andréia também tá mandando um alôzinho pra gente aqui. Mandando um boa noite pro pessoal. Eu já pulei a página aqui, que são 3 páginas. O pessoal já tava mandando... agora eu voltei aqui na primeira página. A Andréia também mandando um beijo. Quem mais? O Everton.
Fumaça na parada aqui, grande abraço. Boa! Né? O Rodrigo Ângelo tá aqui, ó, um forte abraço pra vocês. Show. A Gabriele Toffoli, né? Você é merecedor, meu amor. Tá aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse negócio também, porque esse dia pra trás eu acordei, olhei lá no Instagram, o cara tinha casado, não é? Mais uma novidade que... Formalizei. A Andressa, né? Orgulho eu tenho de fazer parte dessa equipe, o iSteak. Incrível. A Erika Stanley também tá por aqui. O Erika, um beijo pra você, viu? Tá mandando um boa noite. O Alan, eu já tinha mandado. O César Assunção, a Jaqueline também. Rafa, qual é o prato que você mais gosta na Uai? Não sei se é o que você mais gosta de fazer ou de comer. Não, né? eu tenho um preferido. Meu preferido é o frango. É o único prato que eu faço há 5 anos e eu ainda corto ele com a boca aguando. E a gente lançou um franguinho novo agora. Tem também umas novidades que a gente vai falar. A Aline tá perguntando qual que é o Insta da Uai. Você vai lá no @uaisteak, tá? Uaisteak, tá? Pra você saber. Quem mais aqui, o pessoal que tá mandando pra gente, é que já deu mais uma página aqui. Olha só. Eu vou estar mandando alôzinho pro pessoal. Show. Quero mandar um abraço aqui pro Luan e toda a equipe da T-Flow. A T-Flow tá junto com a gente por aqui. A T-Flow que é a marca dos artistas, né? Eu não sou artista, mas já tá me vestindo também bonito, aqui. hein? Enquanto tiver um tamanho que me serve, eu tô aqui junto comigo, né? Gente, são mais de 150 franquias da T-Flow espalhadas. Só essa semana foram 2, inclusive em Uberaba, né? O pessoal chegou lá firme agora em Minas Gerais, tá? Lá você vai encontrar bonés, shorts, carteiras, óculos, pulseiras, tem jeans, todas as marcas, tem a marca exclusiva também do Arthur Aguiar, tá bom? O pessoal poder estar acompanhando, é só você ir direto na T-Flow. Vai lá no @useTflow ou @T-Flow Iguatemi Rio Preto, tá bom? A T-Flow que foi a marca oficial do Oba, né? 15 anos, vai estar o ano que vem também. E tem os designs mais descolados, tá? Tá rolando promoção da T-Flow no nosso Instagram. Você vai lá no @noarcoamilton, tem o post oficial, você clica lá, tem as regrinhas para você estar acompanhando. Ó, do lado esquerdo aqui você vai ver um QR Code, do meu lado esquerdo, do lado direito de vocês, que é da RP Auto Repassar, tá bom? O que você vai encontrar nesse QR Code? Todas as informações da loja. É a loja que compra o seu veículo, paga à vista e você vai resolver de vez a situação que está o seu veículo. Seu veículo possui débitos ou está com busca e apreensão, RP Auto Repassar faz a quitação imediata e resolve aí solucionando esse problema da sua vida, tá? Entre em contato no 991402336, 991402336, ou então você vai direto lá na Mateus Alonso de Viçoso Xavier, 51, no Residencial Machado. Mas você clicando aqui no nosso QR Code, você já vai ter todas as informações que você tem aqui da nossa RP Auto Repassar. Clicou aqui, você já vai saber de tudo, tá bom? A gente falou aqui do Marcão Imports que tem toda a linha Apple para você, tá? Celular, você tá precisando do MacBook, tem também um iPad, tem o Apple Watch, tudo que você precisa o Marcão tem para você. Perfumes importados, Alexa, relógios da Garmin, entre outros, tá bom? Assistência técnica especializada e inclusive para você que tá aí com o seu telefone, quebrou a tela do seu telefone, o Marcão conserta. Quebrou só um negocinho embaixo aqui do seu telefone, o Marcão vai consertar e vai falar, ó, esse aqui não tem como, você não precisa trocar a tela inteira, é só essa parte. Ou seja, honestidade também acima de tudo, tá bom? Fica no Plaza Capital, manda lá um WhatsApp 997597338, tá? 997597338 e tem um montão de promoção, um montão de ofertas no Instagram, @MarcãoImportsRP, @MarcãoImportsRP. Bom, pra gente fechar esse bloco aqui, eu quero falar do Cacói Sushi Bar em Badi. Semana que vem vai ter sorteio de rodízio de comida oriental, tá? Pra você que gosta, você já sabe, em Badi Bacite, o Cacói tá sensacional, tá com um novo telefone agora. Entra lá no Instagram, @Cacói Sushi Bar Badi, pra você saber das novidades. Inclusive tem um salmão flambado recheado que o pessoal criou lá, que é diferenciado, tá? De terça a domingo, das 18h40 até as 22h45, tem promoção no delivery também. Entra lá e troca uma ideia e tá valendo promoção também pelo Instagram, no ar com Hamilton. Lembrando que nós estamos fazendo sorteio hoje pelo nosso Instagram, tá bom? Pelo Instagram de uma semi-joia, da promoção aqui do mês das mulheres, tá bom? Da Savi Semi-joias. Se você ainda não tá participando, vai lá no Insta depois, clica lá, coloca o seu nomezinho, vai ser o sorteio aqui pela tela da nossa TV, pelo Instagram. E para quem tá no nosso chat aqui, mandando aqui as perguntinhas, trocando uma ideia com a gente, tá valendo um delicioso ovo de Páscoa do Bar de Brigadeiro.
brigadeiro. Você precisa colocar aqui pra gente hashtag bar de brigadeiro com uai, tá bom? Hashtag bar de brigadeiro com uai. Ô, Rafa, temos algumas perguntinhas. Eu abri uma caixinha de perguntas. Legal. E uma dessas perguntas era em relação ao prato, né? Que você mais gostava. Qual que foi o prato mais desafiador para você? Aquele que você falou assim, não, eu vou conseguir fazer esse prato. Você criou o prato, você viu esse prato em algum lugar e falou, pô, eu quero fazer um prato desse aqui. E você tentou várias vezes até que você conseguiu, né? Sim, a panceta, sem dúvida. A panceta a gente... Antes da pandemia, já tinha um apego por ela, e na época da pandemia a internet deixou ela muito famosa, né? Lembra? Panceta de rolo e tal. E faziam-se muitas pancetas. E a panceta, a dificuldade que todo mundo tem, né? É de pururucar a pele. Então, assim, existe 1 milhão de fórmula mágica, e eu precisava de estudar uma mais natural possível, porque a gente defende essa bandeira, né? De não utilizar aditivo químico, conservante, essas coisas, tudo natural. Então tentei com óleo, deixava de molho na cachaça, com sal, com bicarbonato, de todas as maneiras possíveis que você imaginar. E a gente chegou numa técnica depois de 5 anos testando, ela tem a gente desidrata ela com uma temperatura e ventilação controlada, e a mágica acontece na brasa. Então a gente conseguiu identificar ali uma técnica na manha mesmo, de temperatura versus tempo. A panceta, ela, sem dúvida nenhuma, ela foi a mais desafiadora, e é o nosso carro-chefe hoje da casa, dos eventos. Pra você ter uma ideia, nos eventos eu tenho que levar mais panceta do que picanha. Então, e aí chegou uma parte de uma pergunta especial, uma pergunta de várias pessoas, que no caso sou eu ao mesmo tempo. Vamos lá. Apesar de eu ser uma pessoa um tanto quanto obesa, eu não curto muito gordura. Certo. Como alguma gordura, assim, tem que ser bem fritinho, alguma coisinha assim para poder comer. Não curto muito. E aí, a picanha, todo mundo fala, o churrasco tem que ser com picanha, Existem vários outros cortes de carne, né, que dá para você fazer um churrasco e ficar caprichado. A gente aprendeu muito olhando no seu Insta, né? E só que assim, tem aquela famosa briga da carne bem passada, ao ponto, mal passada, mais, menos, 2.0, não sei o que e tal. Cara, explica pra gente aqui, porque inclusive uma das perguntas que fizeram é se realmente aquele líquido vermelho não é sangue. Não. Então é uma das perguntas que o pessoal sempre fala, não, essa carne tá sangrando, não vou comer, né? Sobre ponto de carne e sobre que líquido é esse que todo mundo, às vezes o pessoal tem nojo, acha que tá sangrando, por isso que não come. É água. É o líquido da suco, carne, né, é o suco da carne. O sangue ele vai embora no abate ali no momento. Ele tem essa coloração por causa da cor da carne. Então a carne ela tem mais de 70% da composição dela é água. Então aquilo ali tá toda a proteína, tá todos os benefícios da carne tá nesse suco, né? Então, de uma vez por todas, não é sangue, nunca vai ser sangue. E tem algumas manhãzinhas que você pode fazer também, um descansozinho ali de 30 segundos, 1 minutinho, já não vai escorrer esse líquido, né, que as pessoas tanto assustam. Definitivamente não é sangue. Vou colocar um farofa e pronto, né? Que seja, né? Limpa ali a tábua e fica mais gostoso ainda. É o ponto, né? Então, dependendo do ponto que você entrega, ele realmente vai ter essa coloração, e que é uma coloração perfeita. Mas ó, eu tô sentado, eu tô forte para poder escutar isso de Perfeita. você, porque você falando isso para mim, eu vou continuar te respeitando. Vamos lá. Eu sou muito burro de querer comer De uma forma picanha alguma. bem passada? Claro que não. Não existe isso. Eu sou um prestador de serviço, tá? Então, assim, ó, o churrasco, todo mundo virou especialista de churrasco. Que o churrasco correto é assim, que o churrasco correto é daquele outro jeito. Não existe churrasco certo e errado. Existe a forma que você gosta de comer e ponto. Não se discute isso. Se eu como prestador de serviço, estou te servindo, eu não estou aqui para avaliar se você gosta de uma carne bem passada ou mal passada, e nem para fazer piadinha. Entende? Porque uma pessoa hoje que ela gosta de uma carne bem passada, como a gente tem um entorno de pessoas que viraram especialistas, ela é julgada, é chato. Ela tá ali no meio do evento familiar, pô, mas vai estragar o boi. O problema é dele, deixa ele comer. Se ele tá feliz comendo assim, pronto. E pronto. E come. Então, assim, não existe churrasco certo, não existe churrasco errado. Óbvio,
como prestador de serviço, eu não consigo te garantir a mesma suculência, o mesmo sabor numa carne bem passada. E tá tudo bem. Sim. Mas se você tá me pagando por isso, meu amigo, ok. Agora, quando você for lá em casa, você vai comer mal passado. E eu vou te provar que vai dar tudo certo. Você quer ver uma brincadeira legal? A minha esposa, quando eu conheci ela não comia nem na bala carne mal passada. E eu fazia umas brincadeiras, assim, um teste a cega, sabe? Então eu pegava o mesmo corte, um eu assava bem passado, igual ela gostava, e um outro mal passado. E aí ela conversando ali com a turma e tal, eu chegava e colocava na boca. E ela nem percebia. Não, provava, amor, gostoso tal. Aí ia lá, pegava a mal passada, mesma forma. Pum. Nossa, amor, essa daqui tá mais gostosa, mais macia, né? Continua aí. Uma dessa, uma da outra. Lá pro terceiro, quarto churrasco que a gente já tava junto, eu trouxe ela pra perto da tábua. Falei, ó, você tá comendo carne mal passada, já alguns churrascos. E ela nem tinha se tocado. Passa um ponto pra ela agora, pra você ver. Não come, cara. O bifinho nosso tradicional de casa ali com arroz e feijão é no ponto menos. Então é isso que tem também, né? Tem relação a esse ponto menos, ponto mais. Às vezes a Camila fica brava comigo, ela fala assim, você tá comendo carvão, que não sei o quê, onde já se viu um negócio desse? Porque às vezes a gente vai pegar um marmitex, eu falo, ó, tal, essa carne bem passada, né? E aí a pessoa fala assim, não, mas isso aqui bem passado, essa é bem passada. Mas aí assim, além de tudo isso, né, de eu não gostar da gordura, eu também não tenho vesícula. Então piora um pouco quando você come, dá esse probleminha, né? O Wellington mandou uma questão aqui, que ele está dizendo o seguinte, se o tipo de churrasqueira, né, influencia na qualidade do churrasco, ou se é só o carvão e o churrasqueiro que manja do negócio. Eu venho da roça, eu venho do que tem pra gente fazer aí, tijolinho, grelhinha, vambora. Eu acho que não... É óbvio que se você tem uma churrasqueira com uma estrutura maior, melhor, né? Dependendo do tipo de churrasco, cada churrasco ele pede algo específico, né? Você vai fazer um cupim, você precisa de fazer um cupim no espeto, né? Fazer um cupim na grelha, girando ele lá, é impossível. Sim. Então você precisa de ter alguma certa estrutura. Mas não é fundamental para isso. Para você fazer isso de uma forma recreativa, jamais. Você não vai deixar de fazer teu churrasco, porque teu churrasqueira é maior, melhor, menor, pior. De forma alguma. Nós que trabalhamos com evento, cada dia o desafio é um. Eu chego na tua casa, tua churrasqueira é pequena, outra é grande. Isso também, né, cara? A gente está pronto e calejado para se adaptar em todas as situações. Por isso que a gente, nas negociações ali, a gente pede foto, vídeo, até para a gente conseguir se organizar. Pô, uma churrasqueira maior, então tô mais tranquilo, vamos na boa. Uma churrasqueira menor, um evento grande, vamos chegar mais cedo, vamos organizar e tá tudo bem. O Márcio, ele tinha mandado uma pergunta também aqui. Ele perguntou sobre o seguinte, que ele ouve muito falar sobre o churrasco argentino, né? Eu fui, não sei o que lá, morro de vontade numa churrascaria argentina, o churrasco argentino, não sei o que e tal. De onde que vem isso e se realmente o churrasco argentino é melhor que o brasileiro? Melhor não, mas eles têm um gado especial. Eles têm um gado, normalmente tratado mais a pasto, existe já os confinamentos também, mas eles têm uma conservação ali da matéria-prima especial, né? Tem sim seu respeito todo esse churrasco, são raças nobres e facilita. E um outro hábito também do churrasco argentino, Uruguai, é a maturação da carne, né? Que o brasileiro já acostumou e aprendeu a fazer isso também, né? Que é um envelhecimento controlado da carne ali. Ele te traz uma maciez maior, apura um pouco mais o sabor. Então, assim, não perdemos nada pros caras, não. Tamo bem, estamos vendo. Para poder ver esse negócio direito aqui, viu? Tá assim, eu já vou perguntar sobre os pratos aqui agora, que o pessoal já está perguntando algumas coisas. Quero falar da Encantar e Mimos Afetivos, que já nasceu aí no meio da pandemia e está oferecendo produtos especiais e também personalizados. O Rafa está olhando aqui, porque a equipe a qualquer momento vai trazer um negócio para a gente degustar aqui. O pessoal não chegou ainda, né? Mas a gente está esperando. Hoje a gente vai até a meia-noite e 40. Vou conversar com o André. Enquanto a carne não chegar, nós não vamos embora. Tem churrasqueira aí, eu tô pronto também, viu? Não é? Já faz aqui agora mesmo. Aqui. Muito bem. A Encantare, gente, é o seguinte, ó, ela tá junto com a gente, é uma parceira bem bacana aqui, que é a nossa querida Renatinha. Mandar um beijo pra Renatinha, todo o pessoal da Encantare, que agora, inclusive, na Páscoa, você pode entrar em contato lá no @EncantareMimos, você vai encontrar cestas especiais para você presentear quem você ama, tá? Então você vai lá no Bar de Brigadeiro, você compra lá o seu ovo de Páscoa, você vai lá em Encantar e fala, eu quero que você faça uma cesta com esse ovo de Páscoa aqui.
Prestou atenção que eu já peguei os dois aqui, tal. Beleza, né? Então você faz isso. Não esqueça, tá? Encantare Mimos, que inclusive está presenteando aqui o nosso querido Rafa com uma linda caneca aqui da Y Steak, pro Rafa depois tomar um cafezinho e tudo mais com a gente. Agora a gente vai falar de uma empresa sensacional, uma das melhores empresas do Brasil, que é o Y Steak, que é onde você encontra aquele churrasquinho afetivo com jeitinho mineirinho, tá bom? Cara, a Y Steak, quando a gente vai falar aqui que entra o logo, a gente é apaixonado nesse logotipo aqui, porque, cara, é um dos logotipos mais sensacional que existe, porque ele representa certinho, né, em relação àquilo que a gente quer ver. A letra ficou sensacional e tudo mais. Então, hoje em dia já é a marca registrada da Y Steak, tanto nos eventos quanto também no restaurante, tá? Lembrando que a partir de amanhã, sexta-feira, né, tem sempre som ao vivo, sexta, sábado e domingo. Lembrando que no sábado são 2 horários, tá? Você vai almoçar e você pode jantar também. E no domingo, aí se você falar assim, mas a minha sogra tá em casa, eu não vou levar ela aí, porque senão ela vai querer comer tudo e eu não vou aguentar, o meu cartão tá com pouco limite. Você vai lá e busca um franguinho, você busca alguma coisinha, ou então liga que o pessoal entrega para você, tá? É o mais bacana disso tudo. E agora também, que esses dias o Rafa deu um susto em todo mundo, que é sobre o cardápio executivo. Ele me coloca uma trilha fúnebre falando que o cardápio executivo tinha acabado, né? E aí todo mundo falou assim, mas como assim, né? Porque é a oportunidade que você tem de estar saboreando os pratos, né? Com um preço mais atrativo. Perfeito. E aí o que acontece? Aí daqui a pouquinho ele volta. Não, aquele cardápio acabou. Agora a gente montou um outro. Falei, nossa, velho, esse cara aqui não tem jeito mesmo com ele não, viu? Então vai lá no @ysteak, tá? Para você saber mais novidades, além de você se divertir muito com o Instagram, que o cara realmente é sensacional. Daqui a pouquinho temos os sorteios, dá tempo de você participar. Deixa eu mandar mais um alôzinho pro pessoal que tá no chat aqui. O pessoal que já tá ligado, é muita gente, inclusive, queria agradecer a todo mundo pela audiência aqui. O César Assunção tá mandando um abraço. A Gabriela falou que tava muito ansiosa, né, por esse bate-papo com a gente aqui. A Isadora também, todo mundo já tá aqui, ó. Hashtag Bar de Brigadeiro com o Ike para poder tá concorrendo ao ovo, tá? O Emerson também tá mandando um abraço para todo mundo aqui, o pessoal que tá junto com a gente. É muita gente, não vai dar tempo da gente ler. Se aparecer alguma coisa aí. A Odete tá falando assim, ó, comida boa é do meu sobrinho querido. Minha tia mineira. Tem receita dela na casa, cara. A Andréia também tá dando uma boa noite aqui pra gente. E quem mais? Tem que abrir também uma franquia em São Paulo. Isso aí a gente já vai falar daqui a pouquinho, viu? Isso aí a gente já vai falar sobre em relação às franquias. Hoje você chega na Y, tem um cardápio diferenciado, pratos especiais. Todo dia você está sempre bolando alguma coisa. Às vezes a pessoa está em casa, está sem fome, e ela vê o seu Insta, ela já vai lá, ela frita um ovo do jeito que você faz e ela já consegue, né, fazer um negócio diferenciado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cardápio que tem lá hoje, o que o pessoal vai encontrar de diferente, né? Perfeito. De outros lugares que você só tem na Y e com o sabor que só o Y tem. Muito bom. Primeiro de tudo que a comida afetiva ela tem que ser uma verdade desde o momento que eu compro ela, desde o momento da preparação. Então assim, a gente tem um time muito sagaz aí, sabe? O respeito ao alimento ele acontece mesmo, o respeito entre as pessoas que ali trabalham também acontece para a comidinha chegar na tua mesa de forma apetitosa. Então, o processo ele é mais natural possível, a gente não utiliza nenhum tipo de química, né? A gente resgata mesmo o que a gente comia da avó, da tia. Um outro detalhe importante, tudo que há do universo sertanejo ou do que há de qualquer outro tipo de prato, a gente faz uma releitura para essa cara mineira e cai para dentro da brasa. Então, assim, é uma casa especializada em churrasco, um churrasco mineiro, um churrasco artesanal, com uma identidade única, né? Todos os pratos ele tem uma autoria. Não é prato que você vai encontrar em outro lugar, não é prato que foi tirado de outro lugar, é prato que nasceu ali de algum momento, de algum teste, de alguma ocasião. Então, assim, temos a panceta que eu estava te explicando, que é o carro-chefe da casa, a gente pururuca ela na brasa, então é zero óleo, uma panceta fitness. A gente brinca que é o whey protein.
O Whey Protein. Whey Protein. A gente tem um prato bem famoso também, que a gente sai muito na casa, a costela 4 ossos, a gente chama costela do pai, é a parte mais nobre ali da costela janela, uma costela que fica 8 horas assando, a gente corta ela de colher ali. A gente tem o franguinho, que é um prato que é um prato que eu desosso todo o frango, ele dorme numa marinada de suquinho de laranja, depois a gente enche ele com farofa e assa ele inteiro. E agora a gente lançou ele recheado com purê de batata. Nossa. Sacanagem, ficou animal. Assa inteiro, então se concentra toda a suculência ali. Hamilton, tem muito prato, cara, tem muito prato. e o desafio é semanalmente, quinzenalmente, sempre trazer alguma coisa que eu comia com a minha família, alguma coisa que... Igual, agora a gente levou pra lá o quibe cru. Então, eu moo o quibe ali um pouquinho antes de vocês chegarem, então é um quibe super fresquinho para fazer. Um outro prato que a gente lançou agora também, que passou as vendas de todos os outros, é a kafta. Alguns detalhes assim eu não abro mão de escolher, de acompanhar a produção, de estar junto com a galera na produção, de receber ali as carnes. E ter uma seleção muito exigente com os fornecedores da qualidade da carne. Tudo que é para manipular, moer, que saia das minhas vistas, não sai. Fica ali no restaurante, a gente faz tudo ali. Temos uma pergunta aqui do Emerson. A carne do Red Angus é melhor do que a do Nelore? Qual a diferença entre elas? Ela pode ser mais macia. Então, é discutível, né? Ela pode ser mais macia, ela é mais macia, óbvio. Só que eu, particularmente, acho que o sabor do nosso Nelore é incomparável. É incomparável. Eu não sei se por costume, porque a gente cresceu comendo assim. Eu sou meio chucra ainda. Eu acho que o simples Nelore é bem cuidado, tratado no pasto, principalmente, dá aquela gordurinha amarelinha. Eu defendo essa bandeira ainda. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta aqui de pessoa que não entende absolutamente nada de carne. Fica à vontade, ninguém tem que saber. A gente fica vendo nomes, né, estrangeiros assim, Chuck Ribs, Chuck Norris e não sei o que lá mais, e todo tipo de carne e tal. Essa carne tem que ser não sei o que, essa carne é feita assim e tal. E aí você fala, o cara ainda, o cara não sabe falar as carnes e o cara compra uma picanha de 3,5 kg, né? Que é uma coisa absurda, que quando você vê você vê o negócio de veia e tal, que vai fazer, e os caras compram picanha de 2,4 kg, 3 kg e tudo mais. Essa gourmetização, né, em relação às carnes, também o gado que chegou, que a gente sabe que é mais cara, tem a carne lá que é não sei se é do Japão, é isso? Que é cara. É o Wagyu? O Wagyu que é muito caro. Preço de ouro. Exatamente. Dessas carnes todas, assim, qual que é a carne mais cara ou a mais exótica que você já fez até hoje? Wagyu, com certeza, de caro. Essa você não pode nem errar, né, cara? Porque... O ideal é que você fazer ela no pontinho menos ali e tudo, mas particularmente não me agradou, no meu paladar, tá? Não acho que vale um investimento para eu ter ela ali em todo churrasco. É uma experiência que você tem que passar. A gente vive nesse mundo de churrasco, comeria tranquilamente de novo, mas certamente não investiria aquilo por essa experiência. Já passei. Tem muito corte, Hamilton, que você come no teu dia a dia. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem hoje um corte que a gente serve lá na casa, que ele é muito pouco explorado por todos os lugares que a gente vê por aí. Chama-se Flat Iron. Flat Iron, por que Flat Iron? Flat Iron, os americanos deram esse nome porque na matéria dele, assim mesmo, o formato dele forma um ferro de passar. E Flat Iron, né, tradução. Em inglês. Então, ele tem esse formato. É uma carne que você mesmo eu tenho certo que já comeu. E não no formato do Flat Iron. A paleta. Todo mundo já comeu uma paleta de panela. Então, é um corte que hoje, ele bem trabalhado, né? Tirado ali no ponto certinho dele, onde tem que ser feito, a limpeza, etc. Ele é a segunda carne mais macia do animal. E você joga ele na panela. Porque ele tem ali o nervinho, a gordurinha e tal. Então, se ele é trabalhado, se tira aquele nervinho, tira aquela gordurinha, ele vira a segunda carne mais macia do animal.
Ele tem um sabor que é só dele. É muito específico. E hoje é um prato que a gente usa muito na casa, é extremamente macio, extremamente macio. E você pode... Não precisa de ter não precisa ser um boi de raça, não precisa ser um gado de raça para você entregar um sabor, um nome americano, chique, Tá tudo, vendo? e um puta corte. Nossa senhora. Gente, ó, tá uma movimentação do outro lado ali, porque a equipe da Uai já chegou aqui e o pessoal daqui a pouquinho vai preparar alguns pratos aqui. Eu gostaria muito que a nossa Maria Alice daqui a pouquinho saboreasse, ela que está fazendo uma dieta assim como eu. Mentira, não tô fazendo nada. E hoje nós vamos estar saboreando o André. Hoje nós vamos comer aqui, André, uma carne diferenciada que eu jamais comi na minha vida. Nós estamos na quaresma, e na quaresma inteira eu não como carne. Quarta, sexta, segunda, terça, domingo, nem um dia. Mas o Rafa falou que ia preparar um negócio especial aqui pra gente também, pra não passar em branco, Perfeito. tá bom? Mandar o quê? Nossa senhora, meu Deus do céu. Ó, tem uma perguntinha aqui, inclusive, sobre coisas exóticas. Se você já chegou a assar ou provar, a gente já vai perguntar aqui. Bora. Quero mandar um abraço aqui pro Rogério Simão, arte finalista. Mandar um abraço especial ao nosso querido Rogério Simão, que é o cara que prepara todas as artes, tá? Ele prepara desde a nossa agenda, as fotos, também o nosso Instagram, ele que cuida do nosso logo e tudo mais. Então, para você que tem o seu Instagram, para você que tem a sua empresa, para você que quer deixar ela mais atrativa, com umas artes assim diferenciadas, procure lá, @Rogério Simão Arte Finalista, para você saber das novidades aí. O Rogério faz um pacote bem bacana para você, que você vai com certeza aí adorar, viu? A gente tá falando aqui sobre churrasco, mas tem muita gente também que tá passando por eu quero fazer um regiminho, quero fazer alguma coisa, apesar que você pode comer carne normalmente, né? Faz os cortes lá para poder fazer. Mas quero mandar um abraço ao pessoal da Vida Leve, que é uma franquia bem bacana, Vida Leve Franquia, tá bom? Para você que é uma cafeteria saudável, que vem conquistando aí todo mundo, inclusive para você que quer viver com uma alimentação de qualidade. Saladas, tapiocas, crepiocas, tem tudo que você precisa, pizza fit, omeletes salgados, tem low carb, açaí, saladas de frutas, doces sem açúcar e sanduíches naturais. São mais de 60 unidades em todo o Brasil e mais de 30 combinações de marmitas fit para você, tá bom? Na Redentora, fica na Antônio de Godói 3796, tem o 992708255, WhatsApp para você trocar uma ideia, tem pelo iFood também, ou então você vai lá no Vida Leve Franquia para você saber das novidades junto com a gente por aqui, tá bom? Tem um videozinho aqui da Ótica Suelen, nós vamos estar fazendo um sorteio no dia 30 agora de um lindo óculos solar, tá? Presente da Ótica Suelen para você. E tem promoção nesse mês das mulheres até o dia 31, tá bom? Tá valendo uma promoção também com descontos especiais aí de até 30%. A Suelen vai dar o recadinho pra gente aqui, vai falar para você saber dessa novidade e também, inclusive, vai lá no @noarcomhamilton, clica lá, tá bom? Na foto da nossa promoção, para você poder concorrer ao nosso óculos, que na semana que vem, no episódio com o Urso Som, nós vamos estar fazendo aqui o sorteio de um lindo óculos solar. Quem tem um recadinho é ela. Fala, Suelen, tudo bem? Oi gente, eu sou a Suelen Silveira e nós das Óticas Suelen, juntos com o podcast No Ar, com o Hamilton Trevisan, vamos sortear um lindo óculos de sol para você que você vai vir aqui na ótica para escolher. Então segue todas as regras e vem aqui escolher o seu presente. Além disso, durante todo o mês de março, você mulher vai ter 30% de desconto na sua armação na compra dos seus óculos de grau completos. Então aproveita, nós temos 2 endereços aqui no centro de Rio Preto, na rua General Glicério, quase em frente à Calunga, ao lado da Síndia, e na Prudente de Moraes, que é a Rua dos Correios, em frente à Praça Dom José Marcondes. Se você precisar de consulta com oftalmologista, nós agendamos no consultório do médico para você também, rapidinho, pela metade do valor. Chama a gente aqui pelo QR Code, você fala com a gente no WhatsApp e tem todas as informações. Obrigada, eu espero vocês. Valeu, Suelen, um beijão pra você, tá bom? Então dá tempo de você chegar até a loja Suelen, são 2 unidades pra você poder participar dessa promoção, tá bom? E o mais bacana também disso tudo é você tá acompanhando com a gente a promoção que tá rolando no Insta, @noarcomhamilton, tá? Ó, nós temos aqui a nossa cervejinha, vamos abrir aqui mesmo, O barulhinho tá bom? Do Fernandão, não é? Sensacional aqui com a gente, já vou colocar a minha aqui pra poder tá tomando. Só pra gente mandar mais um recadinho aqui, pra você que tá a fim de dar um up na sua vida profissional, a
Anhembi Morumbi Online, polo em Rio Preto. São 2 polos para você entrar de cabeça e aproveitar 2023. Estamos aqui com tudo, né? O carnaval acabou há pouco tempo, então muita gente fala que o ano começa depois do carnaval. São centenas de cursos online, tem também cursos presenciais, onde você vai poder aí dar um up na sua vida profissional, tá bom? Educação digital, inovação, criatividade, qualidade e excelência acadêmica. Graduação e pós-graduação reconhecido pelo MEC, tá? Faculdade e Universidade Anhembi Morumbi Online. 3364-9666, 3364-9666. Tem também o WhatsApp 99248-7620. 99248-7620. Vai lá no @Anhembi Morumbi Polo Rio Preto. Anhembi Morumbi Online Polo Rio Preto, para você saber das novidades também. Mandar um beijão pra Nanda e toda a equipe da Anhembi Morumbi, tá bom? Galera que tá aqui no chat, daqui a pouquinho tem sorteio do ovo pelo chat e ainda da semijoia pelo nosso Instagram. O Carlos Marques tá aqui, ó. O Rafa, você tá dando parabéns pela sua humildade, né? Por tudo que você faz. E você também é um cara que é muito reconhecido pela quantidade de famosos que você já atendeu e já serviu, né? E você já, desde do início aqui, hoje você falou dessa sua habilidade, dessa sua satisfação em servir as pessoas. Porque, cara, comida, eu acho que o maior tempero dela, né, é o amor que a gente faz, o tempo que a gente leva, o estudo que a gente faz, porque cada prato que você faz leva um tempo, você fica elaborando, se aquele tempero dá certo, você testa, vê se o sabor é realmente apetitoso. Tem aquele negócio assim, né, tem o que eu gosto e tem o que talvez o meu cliente vá gostar. Desses famosos que você já atendeu, desses famosos que você já serviu, que você já fez churrasco, já trocou ideia, conta um pouquinho aí pra gente como que tudo isso começou e pode falar de outros principais aí, pode falar pra gente aqui. Foi incrível. O Fabiano, sem dúvida, pelo nosso universo sertanejo, né? Do César Menotti, né? Do Fabiano Menotti. Foi uma figura icônica. A gente teve a oportunidade de atender eles esse ano pela 2ª vez. Cara, pelo amor de Deus, cara, tá pertinho do homem ali, o homem canta demais e deixa muito mais bonito a imagem que eu já tinha construída dele, assim, o quanto ele é humilde, o quanto ele é simpático e prestigia o nosso trabalho, assim, de maneira geral. Atendemos o Luan, jogador também, uma família incrível, um cara humilde demais da conta. Atendemos recentemente, até não podia contar, porque tava na época... Não, a gente nem postou, cara, porque na época pediu sigilo, então agora já tornou-se público o relacionamento. A Isa... entendi. Ela namora o jogador de Mirassol, Sim, a gente teve a oportunidade de servi-los também, pessoa ímpar, simpaticíssima, muito bacana. Final de semana, uns 3 finais de semana atrás agora, a gente estava num evento, a gente teve a oportunidade de atender o Rick, do Rick Renner. Poxa vida, tem mais pessoas que talvez vá me falhar a memória aí, eu não vou conseguir lembrar. Mas é muito doido você virar a chavinha, né? Você tá ali, a gente sempre assistiu eles e aí de repente você tem a atenção deles tomada para você enquanto você faz o churrasco. É um privilégio que o nosso churrasco traz, né? A gente poder servir, poder estar perto de pessoas famosas, assim, importante, é muito gostoso, gratificante. Ô Rafa, é o seguinte, eu queria pedir licença aqui para todo mundo que está assistindo, porque já tem alguma coisa pronta aqui que a equipe da UAI trouxe pra gente. Pode chamar o pessoal aqui, o que vai chegar primeiro? Bora. Vai ser por partes? Como é que é o negócio? Vamos lá. Como você não tá comendo carne, né? E a gente também criou um prato pensando na quaresma, né? Uma entrada ali para abrir o apetite. A gente criou um prato que chama Salmon Surf. Salmon Surf. Perfeito. O Salmon Surf, a gente assa uma banana da terra na brasa. Misericórdia. Faz um salmãozinho batidinho com cream cheese por cima. Mas isso. é esse negócio que tá entrando aqui? Eu acho que não, né? Essa é a isso. pancetinha. Essa é a panceta. Eu assustei agora. Ô, Leozão, obrigado. Eu falei, eu quero comer salmão aqui. Muito obrigado. Nossa, velho do céu. Ó,
Esse Tudo é bem, o céu. gente? Ó, hoje nós temos quem aqui com a gente? Ali, ó. O Léo. Vem Vou cá, falar vem aqui. aqui, ó. Vem aqui Por favor. pra aparecer aqui. O Léo, tudo bem, Léo? Prazer, cara. Tudo bem? Tudo bem? O Léo Liege. O Léo é nosso paulista Ah, da capital. Hoje é o nosso auditor, meu braço, minhas pernas, me ajuda em muita que coisa. legal, cara. E a Liege, ela é... a Liege é o nosso... Ah, eu acompanho ela demais. nosso- Eu acompanho nas redes sociais. Ela tem uma história muito bonita, assim como todas as pessoas que passam com a gente, mas, Sim. aliás, quando ela entrou no restaurante, acho que você não tem vergonha disso, posso falar, acho que também não é mérito de vergonha nenhuma. Aliás, quando ela entrou, eu lavava prato, enfim, todo mundo lava prato, eu lavo prato no restaurante até hoje, enfim. E ela falou pra mim que ela queria aprender a assar carne. Eu falei, você quer aprender a assar carne? Vai, quer? Não quero aprender a assar carne. Obrigado. E sempre foi... Uma mulher sempre foi um sexo frágil, né? E eu sempre tive isso comigo, assim, eu falei, pô, eu queria muito um dia formar mesmo, de fato, assim, uma pessoa que consiga, uma mulher na churrasqueira, tocar, pra pôr esses marmanjos ignorantes legal, aí cara. no bolso. E, cara, ela põe hoje todo mundo no bolso, porque ela comanda o restaurante, ela comanda a casa, ela comanda muita coisa com maestria, evolui a cada dia, é muito humilde, é muito sagaz e tá só no comecinho da carreira dela. Tem muita coisa pra vir pra ela aí. Pô, que legal, que legal. Obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. por Obrigado, vocês terem time. preparado aqui pra gente. Obrigado de coração. A gente a gente Inclusive, vai- Hamilton, só deixar pra não Claro, ser claro. injusto, o time todo, de maneira Sim. geral, sabe? Eu tenho, graças a Deus, eu tô abraçado por um time muito competente em tudo que faz. Não tem ninguém só passando a hora ali, esperando o final do dia para receber o salário. Todo mundo na nossa empresa ali acredita no que a gente vende, acredita no que a gente vive. E sou muito grato ao time todo, desde os eventos, a casa, não faria nada sem eles. Ó, inclusive, já aproveitando que você tá falando do seu Bora. time, outro dia eu achei, assim, eu acho muito bacana, né? A maneira como você trata lá o pessoal que tá junto com você, né? Sempre uma brincadeira, sempre trollando o pessoal, e o pessoal Muito. sempre cai. Eu acho que eles já ficam meio espertos. O que será que ele, né? Entra com o celular na mão, eles começam a dar bom dia, boa tarde, É. fora de hora, é uma bagunça. É um negócio de chopp que vai ganhar, eu não sei o que lá mais. Aí esses dias você levou umas cumbuquinhas lá, um teve que dar a volta no quarteirão, outro teve que ganhar não sei o que lá, né? E tudo mais. Cara, isso aí mostra. E a gente Mas é o nosso dia a dia, tá, Milton? é o que eu ia te falar. A verdade é essa. Isso mostra a diferença de você postar uma coisa que é mentira Aham. e de você postar uma coisa que é verdade. Porque quem vai até lá, quem senta lá no restaurante, quem conhece o pessoal, quem já acompanha, já conhece o pessoal e gosta de graça. Né? Porque sabe que realmente acontece isso. Tem a seriedade ali no trabalho, o profissionalismo da casa correr bonitinha, mas acima de tudo a gente busca a leveza, né? De brincar, de zoar, de pegar no pé e de tomar uma. E Bora. eu queria fazer uma crítica aqui, porque ele não deixa eu participar quando ele coloca os negócios de música, Mas... porque ele fala que eu acerto tudo. leitura labial, você acerta, você não acerta. Pelo amor de Não, Deus, o time sacanagem. caiu na Você fala, hora. não, na hora. O Hamilton não vale quando ele coloca participa. os emojis lá, teve um dia que era 100. Eu falei, nossa, cara, eu vou arrastar esse 100 dele. Eu fui o primeiro, aí ele falou assim, não, tio, aí não vale, né? Sai fora, meu. Sai fora, Você não. vale. Isso é injusto, pô. Você lê leitura labial, você é o cara. Ó, sobre os pratos aqui. Bora. A panceta, que é aquilo que você estava mostrando pra gente, que ela tem esse diferencial, né? Que você faz a panceta e tal, mas aí depois ela vai pra grelha, é isso? Perfeito. A gente assa a peça inteira, né? Uhum. Formato. O segredo começa da suculência por aí. Então, diferente de uma pancetinha em manta, né? Em bife, a gente assa a peça inteira. A gente tempera ela com um mix de tempero que a gente tem na casa, que vai mais de 15 tipos de tempero. Tudo naturalzinho, gostoso. E assamos inteiro e a pururuca, a mágica é feita na brasa, sem óleo, sem nenhum truque, na técnica mesmo.
no braço, No literalmente. E daqui a pouquinho eu vou saborear um pedacinho desse salmão aqui, que eu confesso pra você que eu tinha muito medo, um certo preconceito do salmão. Por quê? Porque eu sou alérgico a camarão. E eu achava que era a mesma coisa, entendeu? Eu achava que era um negócio meio que igual que nem. E na verdade não é, né? E muita gente falou assim, não, salmão é salmão, camarão é camarão, não tem nada a ver. Mas será que se eu comer o salmão eu não vou passar mal também? Não vai, né, tampar? Não tem nada a ver em relação a isso. E o Marcos Aurélio, ele está fazendo uma pergunta aqui sobre o seguinte, se você já assou, ou se você conhece alguém, né, dos amigos aí, tal, em relação a jacaré. Sim. Porque às vezes tem alguns eventos que a gente vê muito em relação assim à internet, à TV, né? É todo tipo de coisa, né? Eu uma vez, gente, eu comi sem saber rã. Né? E quando eu fiquei sabendo, eu não comi nunca mais. Mas porque depois, né, aconteceu os negócios. Mas tem esse perrengue aí. Tem muita carne exótica hoje, né? O jacaré mesmo é uma exótica que veio pra ficar, porque hoje em dia tem até criadores legalizados, tá muito mais acessível, assim. Não assei o jacaré, já comi, mas não tive a oportunidade ainda de assar. E Tô pronto. Eu nunca comi jacaré. Cara, é leve, gostoso, é uma carne bem sensível de preparar, assim, é muito fácil dela ficar seca, ressecada, é uma carne bem sensível, magra, é saboroso, eu acho que todo mundo deveria provar. Muito bem. E a gente pode criar uma ocasião, você topa? Eu asso lá pra nós. Não. Não tem esse negócio aí, eu não tenho. Eu tenho umas coisas que eu tenho muito medo de comer. Mas é tranquilo, não é nada, não é nenhum sabor estranho, nada do tipo, você vai gostar. Agora, deixa eu te falar um negócio, tem várias perguntas aqui, o pessoal tá querendo saber. Deixa eu fazer isso aqui que é mais importante, que é do nosso, que é de quem tá acompanhando aqui no chat, né? Inclusive, gente, ó, não esqueça de colocar aí, viu? O bar de brigadeiro com o ai, vai estar valendo aqui o delicioso ovo de Páscoa aqui no finalzinho. Em relação às carnes, por exemplo, eu sou uma pessoa meio chata com por exemplo, eu não como coração de frango, assim. Eu não como. Carneiro, eu não como. O Dides, que é o noivo da Flavinha, cara, a gente vai no churrasco na casa dele, eu levo as carnes pra comer e tal, e ele faz carneiro toda vez, entendeu? Eu adoro. Cara, e eu não como. E aí, assim, reza a lenda que é porque quando eu comi, ou não estava bem temperado, ou não estava bem feito, e por conta disso que aconteceu. Mas eu não tenho coragem de experimentar de novo. Pode ser. E, cara, é incrível que talvez você vai me enganar. Sim. Talvez algum dia você vai fazer o carneiro e você vai fazer assim, ó, eu vou enganar o Hamilton, eu vou fazer um pedacinho de carneiro, ele vai comer, eu vou comer. Você vai estar lá na cozinha comemorando, enganei ele, venci, tal. Eu vou passar mal, cara. Sim. O ovo de codorna é outra coisa que eu vou passar mal. Um dia eu comi aquele arroz primavera e tinha esse ovo de codorna, eu achei que era ovo de galinha normal. Cara, mas eu passei mal. Ficou legal. Carneiro eu passo mal, e outras coisas que eu já nem tento, assim, né? Sim. Mas reza a lenda que o carneiro é isso. Talvez se você não souber temperar ou não souber fazer ele, dá esse problema. Ele tem um sabor muito particular, ele é mais forte, né? Cara, carneiro com sal grosso é bom, carneiro com vinho é bom, carneiro temperado é bom de qualquer jeito, mas é gosto, é particular, entendeu? Eu mesmo que vivo ali o universo da carne no dia a dia, a gente perde muito prazer de comer, sabia? Tudo que a gente vai servir, a gente tem que provar e testar e etc. Então a gente fica procurando sabor em outras coisas. Então quando eu vou fazer churrasco em casa, por exemplo, o carneiro é algo que me arremete assim, a ter um paladar que está fora da minha rotina, que é prazeroso, mas é gosto e não se discute e tá tudo certo. O Rafa, uma das coisas mais que lembram Minas Gerais é o queijo e o pão de queijo. Perfeito. Né? Perfeito. Todo mundo fala assim, vou comer um queijinho, vou comer um pão de queijo, é de piada, é tradicional. Quando alguém vai para Minas, né? Ou traz um queijo para mim, alguma coisa nesse sentido. E, cara, e você tem um prato lá que você fez, inclusive eu recebi durante a Copa do Mundo, né? Você enviou para mim lá na rádio, que é o pão de queijo. Acho que a primeira vez que eu vi você fazendo era o pão de queijo com linguiça, se eu não me engano. E depois você resolveu colocar a costela. Sim. Né? Quando você levou isso para os eventos, porque uma coisa é você estar no restaurante e falar, tem um prato aqui, você quer experimentar? Um tal, beleza. Agora, quando você leva para o evento, que às vezes a pessoa já está esperando... Porque, assim,
hoje é sofisticado, que você vai comer, se você comer, você vai apaixonar, né? É um negócio que, gente, a Camila tava falando ontem, quando acabar a quaresma, qual que é a carne que você quer comer? Aí eu fiquei pensando, falei, eu quero o pão de queijo com costela agora, fazendo isso aqui. Obrigado. E eu queria que você falasse como foi que você teve. É uma ideia, assim, que todo mundo já deve ter pensado nisso na vida, mas tem que saber fazer. E, cara, ficou uma coisa inacreditável. É animal, né? O pão de queijo, ele tá no hábito do mineiro, é verdade, assim. O mineiro, ele não desmonta a mesa do café. Tá? Então você chega num sítio, o café da manhã ele é montado ali de manhã, aquela mesa grandona, vai chegando, todo mundo tomou ali seu café, guarda na geladeira o que é gelado e mantém ali o bolinho, mantém as outras coisas durante o dia todo. Então assim, ó, eu tenho um hábito mesmo, eu adquiri um hábito na minha família, eu como pão de queijo com arroz e feijão, meu amigo. O quê? Se tem um pão de queijo ali quentinho, ele entra pra dentro do arroz, bife, feijão e tá aqui comigo. Então assim, ele faz parte do mineiro. Ele faz parte dessa cultura. E ao longo das estradas de Minas Gerais, é muito comum você encontrar barraquinhas que as famílias trabalham ali juntas e tal ali. E é muito comum você encontrar pão de queijo recheado de N maneiras, com presunto queijo, com requeijão, com linguiça e etc. Então, eu só trouxe algo que já existe, que é uma cultura, né? Que é uma cultura do mineiro, colocar aí dentro do cotidiano. E no evento, cara, o que é legal é isso, porque hoje hoje é um dos pratos preferidos, assim. Eu tenho clientes meus que mandam mensagem e falam: Rafa, tem como fazer um evento só com ossobuco com pão de queijo, assim, um evento inteiro? Porque gostam muito. No começo ele causa uma certa estranheza, né? Como assim, pão de queijo? Eu contratei um churrasqueiro, o cara tá assando pão de queijo aí. Ele é o primeiro prato que a gente inicia o evento. A gente serve ele junto com o ossobuco, que é a canela ali do boi. Sim. A gente abre o evento de uma forma bem bonita, maçarica ele, faz um fogão super bonitão ali. E a gente serve uma carne desmanchando e coloca ali dentro do pão de queijo. Ele nasceu porque uma vez eu fiz o ossobuco, que eu queria servir e tal. E aí na hora de servir, nos dias de teste, desmanchou tudo. Eu assei muito, por muito tempo, e não conseguia espetar, não conseguia comer o ossobuco. Aí eu falei, caraca, cara, como é que eu vou comer essa carne? Como é que isso pode nascer? E tá aqui uma canela em pé. Pum, nasceu por uma necessidade de pegar na tábua assim com o pão de queijo. E aí todo mundo aprovou. Hoje ele é o prato que a gente abre os eventos. Eu recheio ele com tudo que você imaginar. O que ficou assim no cardápio, a gente faz uma linguicinha artesanal, caipira, sem química, e recheia o pão de queijo, e recheia ele com ossobuco, recheia ele com costela, e pode ser que daqui a pouco mais alguma outra coisa. Gente do céu. Bem característico. Ó, o Rodrigo Fabiano tá aqui. Hamilton, tem uma fazenda em Ibirá que cria e vende carneiro, e eles vendem temperado e é muito bom. Cara, eu acredito que seja, mas eu acho que por essa experiência que eu tive, eu tenho muito medo de experimentar. Se você tiver, se você um dia tiver coragem, sei lá, a gente prepara ele junto, a gente tempera ele junto, você vai ver a matéria-prima ali do comecinho e tal, e eu faço questão de tirar esse trauma seu. Meu Deus do céu. Bom, a Neide tá mandando aqui um alô, falou assim, ó, pão de queijo com costela e chimichurri é 10, né? O Mauro também tá mandando um abraço aqui pra gente, e todo mundo aqui elogiando também os funcionários, né, que proporcionam atendimento excelente. Sem dúvida. O Zé Reinaldo tá é uma aqui, cultura. Sim. O Zé Reinaldo tá aqui mandando pra gente. Como diz, o segredo da felicidade está em fazer do dever um prazer. O que é feito com amor e dedicação tem retorno em forma de felicidade, inclusive para quem faz, né? Perfeito. Isso aí também é importante. Quem mais aqui? O Devanir, tá mandando um abraço aqui pro Devanir. A Lúcia tá falando parabéns, tudo é feito com muito amor, né? A gente já tinha falado aqui qual que era o seu prato predileto. Agora tem aqui qual que é o prato que você já fez que você não colocou no cardápio, que você falou assim, você tentou, você fez o teste e você falou assim, isso aqui não vai pro cardápio da Uai, não vou colocar no menu, não. Tem um prato que eu não coloquei no menu, mas pela logística do preparo e porque não é um prato que muitas pessoas gostam, mas eu adoro, cara. Tem até um vídeo no Instagram dele, vocês acompanham lá. Uai, meu polvo. Polvo assado na brasa.
Cara, é incrível. É muito bom, velho. É muito bom. Só que ele é muito trabalhoso, ele tem que ter um ponto perfeito ali para cozir, para preparar. Ele tem um custo não tão convidativo assim, e na rotina assim da cozinha ele tem que ter uma demanda muito grande para eu conseguir encaixar. Porque o desafio de você criar o prato não é também só criar um prato bonito, gostoso e legal, mas e aí, a equipe depois vai conseguir executar tranquilo ou você vai ferrar com a vida deles, entendeu? Então sempre que a gente vai criar um prato novo, que eu vou mudar um cardápio, eu vou fazer qualquer movimento, eu brinco com eles assim que é uma gestão linear. Bora todo mundo quebrar a cabeça junto? Vamos todo mundo pensar como que pode ser uma melhor solução? Porque é daí que saem as ideias boas. E o povo, infelizmente, a gente não conseguiu... Você já chegou a fazer... Irmão, a gente vê que você faz seus testes lá e tal, mas Sem parar. Você já chegou a, por exemplo, assim, reunir todo mundo, fazer um prato diferenciado, fazer com que todo mundo ou participasse para poder fazer o prato, né, executasse, e aí falar assim, ó, agora levanta a mão quem gostou, e alguma coisa assim, e por unanimidade falar assim, ó, não vai. Ah, eu acho que não, porque a gente também não faz nada tão sem pé. O que a gente sempre faz, eu puxo sempre os líderes para participar, porque às vezes a equipe é muito grande, aí não dá para você criar uma ocasião para isso. Mas eu sempre puxo a equipe para testar. Pessoal, esse daqui tá com mais sal, mais pimenta, menos pimenta e etc. E aí sim a galera, ó, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou. Assim como às vezes sai, a galera fala, não gostei disso não. Pô, essa sobremesa aqui, sei lá, ficou sem graça. Ô Rafa, agora é o seguinte, tem o terror de qualquer churrasqueiro é a pessoa que ela é vegana ou vegetariana, né, que ela não come. E tem aqui uma perguntinha para você, a Aline está perguntando se você já pensou em fazer algo voltado para os vegetarianos. Perfeito. Não é terror, tá? Aí a gente volta naquela brincadeira do que eu tava falando do ponto da carne. Sim. É uma realidade, tá? Há 3 anos atrás a gente ia prestar serviço e de cada, sei lá, 10 eventos, de cada 50 eventos, uma pessoa me perguntava, vou receber uma pessoa que não come carne. Você pode preparar alguma coisa? Hamilton, hoje de 10, 2, 3. Então, assim, é uma realidade. Então, é um retrocesso, é uma ignorância a gente continuar com piadinha ou brincadeira e não respeitar essa galera. Assim como eu também exijo que eles nos respeitem, né? Claro. Então, assim, vamos respeitar. Então, é uma realidade. Sim, eu tenho muita vontade de criar um evento como a gente tem hoje os eventos da carne. A gente também criar um evento que gere uma experiência, mas zero carne, sem carne. E vai rolar. Assim como a gente já tem alguns pratos no restaurante e no evento com legumes na brasa, grelhados. E super respeito, super adoro e surpreende até quem não tem o hábito de comer, sabia? E é uma coisa assim, né, que se você for fazer, vamos falar assim, às vezes, será que uma pessoa que come carne, ela pode estar na mesma mesa que uma outra ou sentir vontade ou tal? Se houver o respeito, né? Não, você pode comer e tal, tá aqui a carne, eu tô vendo você comer, mas eu não tá tenho tudo bem. Nada a ver com isso, né? Eu acho que isso é o que vale. E não ficar nesses ataques, essas coisas assim, que porque é chato, né? A pessoa, pra ela já é uma virada uma virada de vida para ela. Então ela já tem uma sociedade que fica apontando, fazendo piadinha chata. Ela tem as razões dela e tá tudo certo. Então deixa ela comer, vamos assar um legumes para ela, bem feito, bem assado, bem gostoso, que ela vai curtir. A Tânia tá falando aqui que tá dando parabéns para você, dizendo que tudo é uma delícia e o sucesso é o resultado de fazer com muito amor, né? Mandar um abraço aqui pro nosso querido Rodrigo Fabiano, que é o Cabelo lá da Caboing. Legal. Nosso querido Cabelo, um abraço para você, viu, Cabelo? A Érica tá aqui, ó, trabalho na área de alimentação e é realidade essa procura em relação ao pessoal que é vegano ou vegetariano por pratos voltados para esse novo estilo de vida, né? Perfeito. Até a Jaqueline estava perguntando se tem alguma coisa feita com vegetais ou queijo, você já falou que usa esses vegetais, Temos. né? Em relação à carne, temos aqui nosso querido salmão, que nós já vamos experimentar daqui a pouquinho. Quem mais? Tem uma perguntinha que eu queria te fazer aqui. O pessoal tinha feito hoje, na Copa do Mundo teve aquela situação lá da carne com ouro, né? Que o pessoal fez e tal. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Se realmente é só o tempero, se existe o ouro, se é o prato, que é muito caro, né? Mas assim,
Ali, todo mundo que estava ali foi tudo humilde, começou do zero, né? E conseguiu vencer na vida pelo seu esforço, pelo futebol, e os caras deixam os caras comer. Claro. Né? Mas se você já teve contato com esse tipo de carne, Não. e se você conhece o cara também, né? Não tive o Nurses, você diz o... Cara, o cara virou uma celebridade, né? E o cara hoje é autonomia no mundo da carne, e é bonita a história dele. Saber que ele veio do açougue? Ele era açougueiro, cara. Ele tem uma história muito bonita, virou um exemplo, assim, um hype total. Ele só se queimou um pouquinho ali na Copa por querer segurar ali acho que a vaidade dele de querer participar ali da Copa talvez deixou a imagem dele um pouco ruim. Mas ele tem um trabalho muito bonito, é muito legal, e eu acho que ele alcançou o que ele buscou, e é válido. O cara é uma persona, custa. Né? Ele tem realmente todo um preparo, ele tem uma carne especial que ele trabalha, ele criou a mãozinha no sal, que o pessoal do evento, parem de me pedir isso, eu não faço isso, eu não sou ele, eu não vou ser ele. Espero que ele patenteie isso logo pra galera parar de fazer brincadeira. E eu acho que ele é merecedor de tudo que ele buscou, porque é uma história super bonita. E é verdade, cara, tem fragmentos de ouro ali, sim. Tem toda uma brincadeira ali. Caro pra burro. Gente, nós já vamos cortar a carne aqui. Eu quero falar da Interessências, que tem aromatizadores, perfumes finos. Lá você tem matéria-prima, essenciais, tem as essências, né? E tudo que é essencial para você fazer um produto de qualidade. Além de óleos essenciais, você vai encontrar tudo isso lá na Interessências. Tem cursos também, tá? Vale muito a pena você ir lá no Instagram, @Interessências, para você conhecer, né, tudo que a Interessências faz, as novidades, os cursos, os produtos, inclusive para você tirar uma graninha extra. Tá? Os perfumes, os mais consagrados, você vai encontrar as essências lá por aquele preço sensacional, tá bom? @Interessências no Instagram, interessências.com.br. Mandar um salve pra galera também aqui do Maridon Burger House. Na próxima quinta-feira tem sorteio de combo lá da Maridon, que tá com uma house nova agora também. Vai lá no @Maridon Burger pra você saber das novidades, tá? Inclusive, a gente eu vou até quero falar com você aqui, Rafa, porque lá tem aquela carne Angus, né, que é feita na churrasqueira e tal. E o Angus é uma carne que tá todo mundo querendo agora fazer, né, os churrascos e tudo mais. Se tornou mais acessível, né, então, Hamilton? O legal é isso. Nessa parte agora que a carne é mais fácil de você encontrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa carne, o Angus. Porque é uma situação assim, muita gente talvez tinha medo de experimentar por conta do preço, né? Ou não tinha em todos os lugares, não era toda casa de carne, todo açougue que tinha. E hoje já tem casa de carnes exclusivas que só vende Angus, né? Sim. Tudo feito com Angus. É discutível e é um assunto até polêmico. O Angus hoje, a raça, né, o animal, para ele se adaptar ao nosso clima, foi feita algumas mudanças ali na genética e a grande maioria dos Angus que a gente encontra e consome hoje é um Angus meia raça que eles falam, né? Que é um Nelore com Angus, que já dá um resultado assim incrível no aproveitamento do animal, na carcaça do animal, um marmoreio maior, dependendo da idade do animal ali, e o que interessa a todo mundo, que é a maciez. Sim. Que é a maciez. Então, sim, ele entrega um sabor mais suave do que um Nelorzão tradicional que a gente está acostumado, e com certeza uma maciez muito maior. O Márcio, hoje eu falei o Márcio tá fazendo um monte de pergunta aqui. A Daniele, né, tá mandando aqui pra gente o seguinte: Hamilton, fale para o Rafa sobre o corte Gabriela, né, que tem muita gente que fala em relação ao corte, onde realmente existe esse corte, né, o que é esse corte e se ele é tão saboroso quanto as outras carnes para o churrasco. A Gabrielinha é uma maneira que o açougue encontra de pegar um pouquinho de cada carne ali, fazer o bandejão temperado e mandar. É muito particular de cada açougue, não dá para te responder assim. É o picadão, né? Sim. É o picadão, Gabrielinha. Agora nós temos aqui duas polêmicas, hein? Eu gosto muito de cupim. Uhum. Eu gosto muito de cupim mesmo, assim. Pra mim é uma das carnes que eu mais gosto. Eu também. Só que uma vez, cara, muitos e muitos anos atrás, eu passei uma vergonha muito grande, porque tinha um amigo meu que ele fez uma festa só com cupim. Cupim Fest.
Cara, e foi um sucesso a festa, a balada e tal, mas sobrou muito cupim. E aí, a gente ia fazer algum churrasco, levava o cupim, Claro. né? Espetava lá e tal, deixava lá e tal, beleza. Aí um dia eu cheguei numa casa, levei o cupim para poder fazer, vamos fazer um churrasco, tal, vamos fazer todo tipo de churrasco, como chegou com isso, tal, cheguei com o cupim. Cara, a pessoa, ela falou para mim de uma certa maneira que eu cheguei a acreditar no que ela falou, porque ela falou assim, quem que foi a pessoa que trouxe cupim? Aí eu levantei o dedo até meio com medo, né? É. Onde já se viu? Você sabe que todas as bicheiras que dá no boi, é no cupim, que não sei, todas as injeções, toda a vacina é no cupim, você tá comendo isso aqui e tal. Eu falei, ó, na pior das hipóteses, depois que você assa, né, não tem mais Tá o tudo certo. que vai acontecer, não. Mas eu fiquei um pouco ressabiado com isso aí, Existe. quase que eu tirei esse cupim da Cara, churrasqueira. existe uma ignorância, porque existia, assim, de fato, antigamente, as vacinas eram feitas no cupim. Mudou, hoje não existe, não pode, né? A mesma reação da vacina que tinha antes não tem hoje, ela não marca tanto uma carne como era antes. Então esquece esse preconceito que tinha do cupim, as pessoas não vacinam mais o animal no cupim. Bicheira por bicheira, não existe, ela não chega um animal hoje, o trabalho do frigorífico, o trabalho veterinário, ele não chega uma carne para você com bicheira igual poderia até chegar no tempo atrás. É. Eu mesmo venho de um tempo... Nossa, ela falou que tinha um tumor dentro. Eu falei, meu Deus do céu. Calma, calma. É uma história que venderam, que existia de fato antigamente, as pessoas vacinavam ali no cupim, mas que não é mais uma realidade hoje. Não chega um boi com bicheira para você, passa por uma série de etapas até chegar na tua mesa ou no teu churrasco. Deixa isso de lado. Muito bem. Ó, falar do Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete, são 7 lojas, 5 em Rio Preto, tá? Mercadão Agropet pra você é a primeira, a maior rede, né, pet 100% Rio Pretense, atendimento veterinário, centro de estética pro seu animalzinho e tudo em rações, medicamentos, acessórios pro seu melhor amigo, tá bom? Tem na Fernando Costa, Nossa Senhora da Paz, Shopping Cidade Norte, delegado com a Constituição, tem também no Rio Preto Shopping e tem o Mercadão Agropet em Ibirá e também em Badibacite, tá bom? Vem aí a 8ª loja do Mercadão Agropet, mandar um abraço aí a Lea, o Juarez, toda a equipe, recentemente fizeram um evento lá no Rio Preto Shopping, que é o Pet Day, Focinhos Pet Day, que foi sensacional, um abraço a todo o pessoal, e para você ter mais informações, @Mercadão Agropet, tá bom? Falar da Tom Sports, para você que pratica o seu esporte, para você que quer comprar aquele tênis, para você que corre, faz sua caminhada, precisa de uma roupa bacana, precisa de uma bike, todos os produtos e todos os acessórios para você praticar o seu esporte de maneira com uma qualidade e principalmente correta, você encontra os produtos das melhores marcas na Tom Sports no Iguatemi, tá bom? Tom Sports no Iguatemi, em São José do Rio Preto, sempre com uma promoção diferente para você. Dê uma passadinha lá no Instagram, que é o @TomSports_, @TomSports_, para você conhecer os produtos da Tom Sports. Agora vamos falar com o Bottini, que tem as informações aqui do nosso querido Doutor Infonet. Gente, o doutorinfonet.com.br é a maior loja online para você comprar tudo aquilo que você precisa e o Bottini traz as novidades para você que ainda não conhece essa loja. Fala aí, Bottini. Seu notebook ou computador está travando, muito lento ou ainda abrindo janelas sem controle? Sim, Bottini, fique tranquilo. A Doutor Infonet tem muitas opções incríveis para salvar os seus arquivos. Eles sempre dão prioridade total para qualidade, rapidez e economia. Veja agora alguns preços incríveis. Formatação sem backup, só R$90. Formatação com backup, apenas R$119,90. A Doutor Infonet salva fotos, vídeos, músicas e documentos. Eu, Bottini, recomendo. Vem pra cá, entre em contato agora mesmo com a Doutor Infonet. Valeu, um abraço ao Bottini. Então não esqueça, hein, doutorinfonet.com.br. Beleza. Ó, estamos aqui, a Encantar e Mimos tá aqui, vocês estão tomando cerveja na caneca. Vamos fazer uns copos diferenciados aí com a Encantar, viu? Pra gente poder fazer aqui, e tá gostosa essa cerveja na caneca. Irmãs Isadora e Antonella, tá mandando aqui, oi Danila aqui, mandando um beijo. Gente, agora vamos falar sobre esse prato aqui, pra gente já poder, daqui a pouquinho nós estamos chegando na parte final, a gente vai falar sobre franquias e mais algumas coisas aqui e tal. Nós temos aqui um prato especial que o Rafa trouxe para mim,
que é o salmão. Salmão Explica surf. pra gente. Salmão surf se agrada a mãe e a mulher. Então, a minha mãe, tudo que é com banana, que eu vejo, que eu penso em montar, criar, ela me arremete. E o salmãozinho, a minha esposa, ela adora japonês. Então tá aí, nasceu um prato pra gente agradar a galera E aí? Eu como da esse quaresma. agora ou não, hein? Confia, Rapaz do céu. confia. Ô André, daqui a pouco eu vou chamar o André aqui, porque a gente vai cortar a panceta aqui. E eu queria que o André saboreasse a Experimentasse, panceta aqui por pra favor. gente. Se quiser já dar uma... Peraí, vamos dar um destaque na panceta, né? Deixa eu pegar aqui esse negócio aqui, porque aqui tem coisas que eu gosto, que é a bananinha e tudo mais. Misericórdia, Senhor Jesus. Vamos lá aqui. Atenção, senhoras e senhores, na quaresma eu não tô comendo carne. Nossa senhora. Salmãozinho com cream cheese não tem erro. A banana assada na brasa também fica um sabor gostoso, né? Nossa, Dá pra ir? misericórdia. Vou chamar um pedacinho. Fica à vontade. E aí, nós já vamos pra panceta do André aqui. Bora. Nossa senhora. Deixa eu pôr uma luvinha aqui, que eu tô com Rapaz. essa mão de cachaça. Ó, me explica um negócio. Tem um negócio também que você não pode deixar os garfos coisados aqui, que o pessoal fala que não gosta de comida, né? Ô, Hamilton, você falar isso pra nós que veio do sítio, Comendo a colher. ah, te lascar com garfo pra lá, Ó, pra vou cá. O chamar importante o- é você comer bem e tá bem feita. Vamos na panceta? Posso? Ô, André, Bora. vem cá, André. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O André vem aqui. Sabe o Vamos que ver eu aqui. queria fazer? Isso aqui, Ah. Não, isso aqui vai ter que fazer, gente. Isso aqui, deixa eu até... ó. É? Eu vou até dar um jeito aqui. Olha. Atenção, senhoras e senhores, estamos aqui ao vivo no ar. Nossa senhora, que é isso? Essa é a mágica, esse é o desafio. Olha. Esse é o desafio que a gente demorou aí 5 anos para ir aperfeiçoando. Posso Bora lá. então? Pode ir. Gente do céu. Ó, Aqui, Hamilton, a gente preparou para você. nossa senhora, a galera que tá em casa aí já tá ficando doido. Tá saindo bem meu áudio? Acho que eu vou ter que Tá. voltar aqui, tá? Pode ir. Ó, a gente prepara um molhinho de goiabada com pimenta. Aqui. Foi? Foi? A gente prepara um molhinho de goiabada com pimenta, que é pra fazer um casamento aí com ela. Eu vou poder te servir? Você vai poder Ô, André, vem parar cá. aí? Por Vem cá. favor, André. A direção autoriza? Pode, pelo amor de Deus. A aqui, direção ó. é ele, né? Não, ele é o. Olha, vem cá. Ah, O André, André, gente, ao pra vivo, hein? quem, se é que alguém não conhece ainda, André, o André é o eu- responsável aqui. Ele e a esposa pela Filmix, é o nosso parceiro. Não, mas tem que mostrar na câmera aí. Cadê o? Tá, tá pegando aí, Maria. Tá? Olha aí, ó. Atenção, senhoras e senhores. Olha só. Morde o croque aqui no microfone. Rapaz do céu. Obrigado, André. Que é isso? Eu que agradeço. Ah. De novo. Cara, é impressionante, né? A quantidade de... como as coisas acontecem, né? Tipo o pessoal que tava... Eu vou pegar aqui tirar. no login. Tipo o pessoal que fala... Teve uma época que... panceta tinha em tudo quanto é lugar, né? Sim. O pessoal já aproveitava e fazia de todo tipo, de todo jeito e tal. Mas, cara, é difícil você encontrar uma panceta realmente com essa crocância e sequinha assim, e crema. Cara, não sei lá, nem sei explicar. É que tecnicamente, o Hamilton, o desafio é muito grande de você pururucar Sim, ela na sim. brasa, sabe? Sim. Da forma que a gente faz. Então a gente carrega assim, com muito orgulho. Além de tudo, de ser um prato sertanejo, da gente provar que dá pra fazer uma coisa bonita, dá pra fazer muito churrasco bom com carne barata. Entendeu? A gente não precisa de explorar o tibone, a picanha. E por falar em carne barata, ó, eu vou fazer um churrasquinho nesse final de semana, eu vou ali e tal. Até eu vi um vídeo, uma pessoa com R$150, ela comprando as carnes pra ela poder fazer, né? Tudo mais. Hoje em dia, em relação aos cortes, a pessoa fala assim, eu não tenho condição de comprar uma picanha, não tenho condição de pegar, por exemplo, um contrafilé em manta, ou uma outra carne nesse sentido. Uma carne barata, que dá para você pegar uma mantinha ali, fazer um churrasquinho da hora e tal, e que não vai deixar nada a desejar. Fraldinha?
Fraldinho, um corte excelente, Na mostarda. barato. Pô, qualquer jeito é bom. Você atravessa o deserto. Fraldinho. Eu gosto particular. Você falar assim pra mim, Rafa, que tipo de corte que você prefere, que você mais gosta? Eu gosto de pão de peito, cara. Pra mim é o corte Eu mais também gosto, cara. saboroso Você que acredita existe. que eu gosto? Todos Eu os gosto. blends que a gente brinca assim no restaurante com moída, ela tá lá. Ela tá lá. Eu acho que ela tem uma identidade, um sabor dela ali, ele é muito específico. A gordurinha dela para um blend de hambúrguer, para uma carne moída, ela é uma gordurinha que dissipa, não é uma gordura que você vai morder. Igual você mesmo que não gosta de gordura, você vai comer um hambúrguer super suculento e não vai morder a gordura, você vai morder o suco dela. Então tá aí, uma dica pra vocês. Ponta de peito tem que fazer parte de qualquer blend. Meu Deus do céu. Ó, a gente tá chegando aqui na parte final. Quero falar aqui do estúdio Carol Mauri, que na semana que vem, dia 30, nós vamos estar fazendo o sorteio aqui pra você, tá bom? Tem uma extensão de cílios fio a fio, tá? Então, pra você que não tá participando ainda, vai lá no Instagram, no Ar com Hamilton, tem o post oficial e pelo post você faz lá a sua inscrição, vê todas as regrinhas pra você poder conhecer. E lá no estúdio tem, além de ser um design de sobrancelhas, né? É uma estilista de cílios, né? Depilação, microblending, peeling de diamante, banho de lua, limpeza de pele, tudo para você ficar ainda mais linda e com a qualidade dos produtos aí que só a Carol tem, tá bom? Carol Mauri, avaliação pelo WhatsApp, 991255053, você marca pelo WhatsApp, é claro, né? 991255053. Semana que vem nós vamos falar aqui sobre a Tecer Comunicação, que está junto com a gente. Ela mudou agora e agora ela vai ser Porta 9, tá? E a gente vai falar das novidades dessa agência aí, que já chegou com uma tradição e com uma responsabilidade gigantesca e principalmente com a credibilidade maior ainda. Então fique ligado que a gente vai estar contando aqui as novidades da Tecer. A Baroni Transportes, que tem transportes de cargas fracionadas em geral. A Baroni faz transportes de cargas fechadas, produtos químicos com licença do Exército, Polícia Civil, Polícia Federal, também do IBAMA, tá? Coleta e entrega na Grande São Paulo, toda com seguro para você. Todas as encomendas da Baroni tem seguro. Vai lá o telefone é muito fácil, 3223-4432, 3221-5400. Tem o WhatsApp também para você trocar uma ideia com o pessoal da Baroni, 98201-0228, tá bom? Você vai lá também no baroni_transportes@hotmail.com. Para você que precisa de uma transportadora para logística e o melhor atendimento para sua empresa, fale com a Baroni Transportes na Geracina Tavares 500, Barracão 16, tá bom? Mais uma vez o WhatsApp, 98201-0228, tá sempre com a gente por aqui. E também queria falar sobre a Tim Nogueira, que tem um vídeo aqui especial pra gente mandar. Se você não fez ainda sua matrícula, tá marcando bobeira, procure você também a Tim Nogueira essa semana pra você entrar em forma e poder no final de semana passar na UAI e comer sem culpa essa panceta maravilhosa. Solta aí, André. Boa, mandar um abraço aí ao nosso querido Caio, toda a equipe da Tim Nogueira, junto com a gente por aqui também. Ó, a gente tá chegando aqui ao final, mas a gente tem uns sorteios para fazer e eu queria muito que o Rafa contasse pra gente sobre as novidades. Duas perguntas aqui. A primeira, sobre novos pratos, se já tem aí alguma coisa que vai chegar logo lá na UAI. E a gente tem visto também que a UAI passou por uma reforma agora, um novo visual. Você pode contar alguma coisa pra gente sobre isso? Acho que tá ok. Tá me ouvindo? Tá, agora perfeito? sim. Perfeito, Beleza. vamos lá. A evolução na casa é constante, né? Um foguinho que não para.
Eu queria dar um tapa novo na parte do grafite. Eu sempre brinco que a casa, a gente criou uma identidade na casa que é resgatar a nossa origem sertaneja, mineira, mas ao mesmo tempo a gente é maloqueiro, então tem que ter um grafite, tem que ter cor, tem que ter alegria. Então... Peraí, eu acho que a bateria é isso. Bom, enquanto o nosso querido André tá fazendo aqui a troca do mic, eu já queria aproveitar aqui e falar pra galera que assim que a gente terminar agora, tem mais algumas perguntinhas, já vamos fazer 2 sorteios, tá? O primeiro sorteio é pelo nosso chat, tá bom? Não esqueça, a galera que tá participando com a gente aqui, tem que colocar o arroba, tá? Arroba Bar de Brigadeiro, com o Y, arroba bar de Brigadeiro com o Y. E o outro é pelo Instagram, que a gente já vai fazer rapidinho aqui o sorteio. Você arriscou muito me dar esse microfone pra eu encaixar aqui. Você viu que eu derrubei 3 vezes o microfone, senhora. né, cara? Pensa num cara desastrado. No restaurante, quando eu tô... Não, às vezes eu vou correr o salão... Nada que uma pancetinha Não pague, né? não resolve. Cara, no restaurante eu vou correr o salão, né? Aí eu saio pra pegar pedido, saio pra conversar nas mesas, que eu gosto de estar ali com a galera e tal. Aí eu anoto o pedido, paro na mesa pra conversar e não levo o pedido pra dentro. Então assim, os meninos já veem eu conversando nas mesas, eu fico assim, Rafa, o que foi ali? Pra não dar ruim. Ou eu saio às vezes com bandeja ou com a carne, assim, os meninos vão na frente. Rafa, deixa, a gente leva. Cara, deixa eu ajudar, você derruba tudo. Voltando, me volta o... Você tá falando sobre os novos pratos, né? Perfeito. Os pratos é uma constância. Toda semana, cada 15 dias, pelo menos, tem alguma novidade, tem algum prato, tem um prato do chefe, tem pratos que ele não entra pro cardápio, então eu deixo sempre pra galera que acompanha a gente ali no store. Então, você fez quibe essa semana? Fiz e pros amigos do churrasqueiro. Então vem, assistir o store, avisa o gerente ou pede pra gente que a gente faz. Então eu deixo sempre pra gente prestigiar mesmo essa galera que acompanha a gente no dia a dia. Então, constantemente pratos novos a todo vapor, sempre pensando no sertanejo e quando eu gosto muito e dá tudo certo na cozinha, que fica um fluxo legal de produzir e servir, ele entra fixo pro cardápio. Então, prato sempre. No restaurante, nos novos grafites lá, eu queria muito fazer algum desenho novo e criativo assim, não vinha nada, não vinha tal. Eu tô buscando onde eu não precisava. Mostrei pro grafiteiro, Matheus, inclusive, um abraço, fazendo um trabalho lindo lá. Eu falei, cara, eu queria que a gente fizesse uma lembrança do sítio da avó. Que legal, cara. É uma saudade que eu tenho imensa. Eu até brinco com meus primos e falo, porque eu queria ter condição hoje de comprar de novo aquele sítio, e a gente ainda vai ter essa condição, viu, primos? A gente vai comprar aquele sítio de volta. Que foi onde a gente passou a infância, onde a gente passou tudo, e aí eu contei toda a história pra ele. E você acredita que o cara não fez o sítio lá na parede, lá no grafite, Meu cara? Deus do céu. Coisa mais linda do mundo. Até hoje, dependendo da hora, se eu sair ali e eu estiver meio balançado, eu choro mesmo. Pus as tias tudo pra chorar. Então ele fez um vídeo, assim, ele fez uma arte que representa o sítio, identicamente como era, incrível. E na parte de baixo, assim, de fora, eu pedi pra ele fazer uma fazendinha maluca. Então você vai encontrar uma vaca tomando uma galinha assando uma carne. Vai ficar muito legal. Essa semana, inclusive, a gente finaliza a parte do muro de baixo. E também não para, Milton. Não para. Toda hora a gente tem alguma coisinha nova pra criar. O povo gosta, né? Sim. E a gente também. O Eduardo tá aqui, ó. Que história, hein, gente? Me identifico, pois passei e estou passando pelo mesmo processo de crescimento na minha empresa, né? Sucesso sempre, que Deus abençoe aí. A gente estava falando aqui sobre essa questão também das atrações, porque hoje, além de você ter um cardápio diferenciado, a White, ela te proporciona também, na sexta, no sábado e no domingo, música ao vivo, né? Sempre. E um dia é sertanejo, um dia é rock, né? Cada dia tem uma Samba, atração, samba, country. uma atração diferenciada e que proporciona também que novos artistas possam estar aparecendo em cena. Perfeito. A gente criou, eu brinco que a playlist da UAI é embaçada. A gente fez, como todas as pessoas que cercam a gente, né? A UAI, ela traz essa identidade. Então, os clientes que estão ali, é óbvio que tem clientes novos todos os dias, mas os rostinhos são conhecidos, sabe? Então, estão sempre ali com a gente. Então, os parceiros que trabalham com a gente também estão sempre ali. Então, a gente criou um coleguismo muito legal com um grupo de músicos assim. Eu só
só tem os bons lá, só tem os bravos tocando lá, com certeza. Ô, Rafa, pra gente fechar aqui, pra gente poder fazer o sorteio também pro André aqui, pra gente já poder comer essas coisas aqui, tudo deliciosa, eu queria que você falasse dessa novidade que surgiu hoje. Então, rapaz, né? Nem pra nós falar disso, né? E que na verdade, eu acho que muita gente já esperava por isso. E eu queria até fazer uma pergunta pra você antes da gente falar, que é sobre a franquia. Você já pensou em participar do Shark Tank? Sem dúvida. Sem dúvida, eu assisto, sou fã do Semenzato, é um cliente que a gente atendeu até. Sim. É um cara incrível, inspirador, morro de orgulho, cara, da nossa terrinha. Eu tenho muita vontade de entrevistar ele. Cara, eu torço muito por isso. É um cara que eu tenho assim, uma admiração, um respeito por tudo que ele construiu. E assisto ele, ali eu sou fã de todo mundo, mas tem dois que eu sou muito fã, que é ele e o Tito, né? E ele já fez coisas junto com o Tito também. Perfeito. Tem um cara de uma pizzaria lá que ele ajudou e tal. E ele é um cara que eu tenho, assim, muita vontade Posso de te contar claro, um adendo dele? Lógico. Pra gente que empreende, que vive esse mundo, não tem como você não olhar pro cara e não se inspirar e não sonhar, né? E a gente teve a oportunidade de servir ele e tal, um bom tempo atrás. E aí um dia eu procurando algumas pessoas, pessoal blogueiro aí, pessoal famoso, pra gente poder mandar uma comidinha e tal, ganhar uma arroba e tal. E aí eu falei, pô, o Semizato, por que não? O Semizato, já atendi ele, vou tentar. Hamilton, mandei um direct pra ele no Instagram normal, pô, sou Semizato, tudo bem e tal. Posso levar aí um churrasquinho pra você e tal? Falando bonitinho ali. Pai, o homem me respondeu, mas claro que pode. Mas vem aqui agora, lembro de você, lembro do seu evento, foi bacana, tal. Hamilton, como todo famoso que a gente leva, né, o deliver, eu faço questão sempre de levar pessoalmente nessas questões, sim. Eu nem vejo famoso, normalmente é alguma pessoa que trabalha com ele que recebe e tal. Cheguei na casa do homem, o homem me recebeu na porta, ele. Aí já desci do carro com as pernas bambas já, né? Aí o homem me recebeu na porta. Aí, boa tarde, tá aqui. Não, entra. Que entra? Entra que eu vou fazer um vídeo seu. As pessoas têm que conhecer o seu trabalho, que é muito bacana. E o Hamilton, o trajeto da porta até chegar na cozinha onde ele fez o vídeo, me passava um filme assim na cabeça, de uma humildade, de uma simplicidade, de uma áurea, assim, de uma energia tão incrível. Você acha que o cara precisa? Você acha que no meio da vida do cara, o cara precisa de parar e dar essa moral ali pro interiorano, pra uma pessoa da cidade dele? Cara, foi uma repercussão tão grande quando a gente atendeu ele, maior até do que de famosos. Então é um cara que direto e reto tu olhou. Tudo bem? Boa tarde. Tem história também, né, cara? Linda. Tenho vontade, um dia eu tenho intenção, sim, de meter o peito lá, mas a gente tem que estar preparado, né? Sim. Eu sonho muito, mas eu me preparo muito também. Meus passos são curtinhos, devagar, mas bem firme. Bom, e agora essa realidade que é a franquia, onde o pessoal pode conhecer, talvez em vários lugares, em todo lugar, um pouquinho do sabor da Uai. E pra onde que vai? Não pode falar ainda a primeira franquia, ou já pode falar? Então, cara, o negócio da franquia foi muito assim. É um desejo, tinha uma vontade, desde quando a gente montou a casa, e eu acho que o evento em si, ele tem ele explora, né, a experiência, algo muito, uma identidade muito forte, esse encanto. Então, sempre me esfregou na minha cara, assim, as pessoas, pô, você não tem franquia? Você viaja pra cá, você viaja pra lá, mas você não tem franquia? Tem que ter franquia, tem que ter franquia. E quando eu montei o restaurante, já assim, logo no início, até pelo formato do restaurante, as pessoas, tem franquia, não tem franquia? Falei, cara, deixa eu validar um negócio, né? Eu preciso de ver o que eu vou errar, o que eu vou acertar, o que eu tenho que fazer, né? Mas de verdade, Hamilton, eu não imaginava assim que a gente poderia acontecer isso. Para mim, eu vivia os meus passos, eles foram pequenininhos ali, tudo foi sempre uma conquista para mim. Hoje, ter meu filho foi uma conquista, poder viver da minha profissão é uma conquista, poder servir para mim é uma conquista. Eu não cheguei em nenhum lugar, mas da onde eu vim, assim, eu caminhei bastante já. Então eu não imaginava essa proporção de franquia. Você sonha, mas você não imaginava. E aí, nesse tempo agora, a gente falou, não, então eu acho que nós conseguimos ter uma franquia. Então vamos atrás desse negócio de franquia. E foi tudo muito rápido, porque a gente nem acabou de
de formatar, de certa forma, a franquia. E vendemos, tem uma franquia vendida. Acho que Deus é muito maravilhoso na nossa vida. Não que não falta empenho e esforços nossos, mas apareceu uma oportunidade em Rio Preto, que é o que era um desejo que eu tinha, até para eu entender quais poderiam ser as dores de um franqueado, quais Pra seriam as acompanhar de dificuldades. perto, né? Não, dentro, não é de perto, é dentro. Sim. Que era a minha vontade. Eu não, do mesma vontade que eu tenho do crescimento, eu tenho muito ciúme da minha marca, do Nossa que eu Senhora, pelo amor de criei, Deus. dos meus colaboradores, de certa forma, assim, do time em si. Não é só um jeito de eu ganhar dinheiro. A minha vida tá ali, cara. Minha vida tá ali. Então, ao mesmo tempo que você tem muita vontade de crescer, você tem muito ciúme disso também. Então, apareceu uma oportunidade muito boa, muito bonita. Vou contar, tem que contar. Porque a gente estava falando hoje à tarde, foi quando a gente bateu o martelo. E eu ainda tô assim, flutuando, não tô entendendo nada. WA Sports. É um complexo esportivo de, Gigantesco. não é muito fora da curva. Eu apresentei um evento lá que é uma coisa do outro mundo, realmente. A quantidade de quadras fica aqui perto de Talhado, tá, gente? É um lugarzinho bem bacana. Lugarzinho. e naquele dia até tava algumas pessoas famosas, né? Algumas pessoas bem famosas, inclusive. E aí o que acontece? Eu vi aquilo lá e falei, gente, não é possível que isso aqui existe em Rio Preto. É animal. A estrutura deles é fora de base. É uma empresa, né? Sim. Não é uma quadra, com respeito a todas as quadras que existem, mas é uma empresa que tem um intuito, que tem uma cultura e que tem uma verdade. Por isso que a gente até se identificou para isso. Que é um lugar que tem um perfil de cliente que a gente preserva, que é a família, pessoas que gostam de comer uma boa comida. E nasceu, cara. Tamo aí, vamos cuidar desse bebê agora. Em muito pouco tempo. A gente acredita que dentro de 60 dias o pau tá comendo lá já. Cara, eu fico muito feliz porque eu te acompanho há muito tempo. Obrigado. Você sabe que eu te considero demais. Gosto muito, torço muito por Obrigado. você. E eu sei que você é um cara com o pé no chão. Por isso que tanto é que eu falei hoje pra você. Se você, tô até emocionado que você falou. Cara, você põe o pé que Deus vai colocar o chão. Sempre, 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 né? E falar de cuidar dessa criança... a gente acompanha também, né? Você nas redes sociais com a sua família, casou recentemente. Bom, vamos dizer assim, foi lá só para comprovar realmente que tava. E como é que tá essa situação do Rafa pai também? Como é que é tudo isso aí? Cara, é o que eu falo, acho que assim, eu acho que eu vivo o melhor momento da minha vida, assim, de sonhos que eram tão distantes, hoje eu tô vivendo, sabe? A minha esposa, eu não conseguiria alcançar tudo que eu alcancei sem ela. Foi uma pessoa que desde o início me empurrou, assim, ela não aceitava me ver com dúvida, ela me ajudou, ela me empurrou. Isso é bom, hein, cara? A gente tinha o sonho de ter um filho e a gente foi graciado com um anjo, Ricardo, homenagem ao meu pai. Qualquer coisa que eu te falar vai faltar, Milton. Que agora ele já tá até brincando de se esconder. Brincando de se esconder, tô com o braço cheio de mordida, descobri que eu tenho um outro pitbullzinho em casa. Tá sendo incrível, tá sendo lindo de ver a transformação dele. Eu achei que eu não ia dar conta, eu achei que eu e a Gabi a gente ia ficar maluco, porque a gente atua muito na empresa, né? Sim. Eu não sou empresário, eu atuo, tô lá amarrando carne, tô correndo pra cá, tô correndo pra lá, e ela tá atendendo o cliente, é uma coisa que a gente não abre mão, ela tá na ponta atendendo os eventos. Então assim, a gente tem muita tarefa, a gente tem o Ricardo, a gente tem a casa, a gente tem 3 pitbull, enfim, a gente tem uma vida feliz que a gente tá construindo. Bem maluca, bem corrida, legal, mas muito ocupada, graças a Deus. Ó, antes da gente terminar, vamos com o sorteio então aqui. Hoje a gente até já passou um pouco mais do tempo, mas o papo foi muito legal. O Rafa, fala pra mim um número aí, de 0 a 87, só pra eu entender aqui. Vamos fazer o sorteio primeiro, gente, do Bar de Brigadeiro, tá? O pessoal que tava aqui no chat, o pessoal que tava participando com a gente, o pessoal que tá por aqui. O André, a hora que ele falar o número, eu vou apertar aqui, que é como se fosse o comentário, que é o primeiro, que é o do chat, tá? E aí depois a gente faz o do Instagram, beleza? Vamos então aqui com o primeiro, fala aí de 0 a 87. 28. 28. Peraí, agora vai ser meio complicado aqui, mas nós vamos achar.
27, 28. Ó, quem tá levando aqui hoje o nosso primeiro dos sorteios, né? Que no caso, eu vou pegar aqui, que é esse ovo, tá? Do Bar de Brigadeiro. Dá pra pegar certinho aí? Ó, você tá vendo que eu tô começando a ficar bom nesse negócio aqui, de aprender a mexer com os negócios aqui e tal. Quem tá levando o primeiro aqui, saindo então, eu mandei pra você aí, André, não sei se você recebeu, do chat. Saindo aqui para Érica Stanley, tá? Número 28, Érica Stanley. Ela comentou aqui, hashtag Bar de Brigadeiro com o Y, que era a hashtag de hoje. Depois a gente vai passar certinho o seu nome pro pessoal lá do Bar de Brigadeiro para você retirar o seu ovo lá com a galera, tá? E lembrando que a partir de amanhã... Dá pra dividir, viu, Eric? A gente já vai... A partir de amanhã a gente já vai lançar a promoção também, que na semana que vem já tem sorteio pro pessoal, tá? Obrigado a todo mundo que participou pelo chat aqui. Parabéns à Érica, que estava junto com a gente. Agora nós vamos tentar fazer um sorteio aqui. A gente tentou fazer um negócio de tecnologia, mas eu sou muito burro. E aí a gente não deu muito, eu não dei muita conta aí para não... Cara, isso é um trem que você não é burro. Não, aqui tá meio difícil de aprender as coisas aqui. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao pessoal da Savi Semijoias, tá? Que é um pessoal muito, mas muito legal. A Alexandra e toda a galera que tá junto com a gente por aqui, que tá presenteando, né? A gente com esse lindo colar aqui e tudo mais que tá fazendo. Nós temos aqui o post, nós já vamos fazer aqui o nosso sorteio e a gente coloca aqui a contagem regressiva. Não sei se vai dar para mostrar. Acho que tem que carregar todo mundo, né? É isso? Tá aí. Muito bem, tá carregando aqui. Vamos fazer o sorteio aqui para poder fazer. Eu sou um cara tão burro que eu não dou conta nem de espelhar o negócio aqui do trem. Tá no 27 já aqui, mas vai dar certo. 30, 31. Enquanto isso, como é que você tá? Tudo bem? O Corinthians? Não, Palmeiras, né? Vamos de Palmeiras, não tem como. 40%. Agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores. Na semana que vem, no dia 30, a gente vai estar fazendo aqui vários sorteios, tá? Tem combo lá do Maridon Burger House, tem também rodízio lá do Cacói, comida japonesa. Vai ter também aqui prêmio da ótica Suelen. Vai ter muita coisa bacana. Vai ter mais ainda aqui do nosso Bar de Brigadeiro, que é o nosso novo patrocinador aqui também. Estamos chegando aqui 80%. Vai lá. E vamos saber qual será aqui a ganhadora de um lindo colar, tá bom? E também daqui a pouquinho eu vou falar o nome que eu esqueci. Quais? Atenção. Foi? Saiu o nome? Começar o sorteio. Agora você clica. Agora bora. Que vai. Não é possível. 2 horas depois. Muita Gravar gente, tela, tal. Atenção. Vamos ver o nome. Saiu aí? Saiu. Tainá Fabrícia. Tainá Fabrícia, é isso? Beleza. Eu vou aqui depois mandar aqui pro André terminar o sorteio. Beleza. Porque a gente vai... Eu não sei se dá para você colocar aqui, André, porque aqui é bom que ele já salva o esquema tático aqui, ó. É rapidinho. Já mando aqui pra gente poder encerrar. Eu mandei pra Camila. Desculpa aí. Agora eu vou mandar pra você aqui. Tô meio... tô vendo que não tá chegando nada pra você aí. Tô mandando as coisas, tá chegando pra outra pessoa aqui e tal. É a Tainá Fabrícia, a gente vai entrar em contato com ela para poder depois estar recebendo as joias, a semi-joia, tá? E, inclusive, agradecer mais uma vez a todo mundo que participou. Vai ter mais promoções aí na semana que vem, os sorteios que nós vamos estar fazendo. E todo mundo que tá participando com a gente, todo mundo que tá junto aqui nessa Posso aproveitar promoção. o gancho? É um air cuff, ó, estou sabendo falar aqui, hein? É um air cuff e também um colar que, na verdade, é um colar de fita. Colar fita, chama. Eu vou trazer para você um menu executivo pra galera conhecer o restaurante. Pô, que é isso? Show de bola. É isso. Né? Ó, te mando. enquanto o André coloca aqui pra gente, só pra gente rever aqui o sorteio, Rafa, agradecer, cara. Obrigado. Que isso, tá, obrigado primeiro pela sua amizade. Que a amizade é uma coisa que a gente conquista. Sem e, pô, dúvida. você mora no meu coração e não paga aluguel. Obrigado demais. Segunda coisa, por você acreditar aqui no nosso
Sem dúvida. Humilde programa no ar, tá junto com a gente por aqui. Obrigado de coração mesmo. E obrigado pela sua presença, porque eu queria muito te entrevistar, eu queria contar um pouquinho da sua história. Com certeza a gente vai ter que fazer uma parte 2 aí. Eu fico feliz de voltar, porque a com gente vai certeza. estar fazendo. Parabéns pela fase que você está vivendo agora, em relação a tudo mais, a franquia e tudo que está acontecendo em relação ao UAI, a equipe que você tem, o trabalho que você tem, o restaurante que você tem, esse jeito afetivo realmente de você conquistar as pessoas, é incrível. Então, que Deus possa te abençoar. Eu sempre gosto de falar essa frase, que Deus possa continuar pavimentando a estrada da sua vida com muita coisa boa, viu? Amém, a nós. Só pra gente repetir aqui, então, o nome da ganhadora foi feito aqui para o pessoal que está participando com a gente, tá? Então, fica aqui do meu lado, tá? O pessoal que está aqui do lado. Nós fizemos o sorteio, saiu então para Tainá Fabrícia. Beleza, Tainá, nós vamos entrar em contato com você depois, para a gente poder fazer a entrega aí da sua semi-joia, tá bom? E obrigado a todo mundo que participou com a gente de coração. Semana que vem, gente, nós vamos ter uma lenda aqui, que é o Urso Som, tá? Quem não conhece aí o lendário Urso Som, o nosso querido Paulo do Vale vai estar com a gente aqui na semana que vem, no dia 30. Rafa, mais uma vez, que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Tá bom? Obrigado. Agora nós vamos comer, eu não vou comer a pancetinha, mas eu vou aqui no nosso salmão com essa bananinha. Finalizando a tua quaresma, a gente vai comemorar junto. Vamos fazer um negócio bacana aqui. Obrigado a todo mundo do chat. Não esqueçam, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, dá aquele like, que é muito importante. Siga também o @ysteak para você saber das novidades. Que Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bora.